Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e olha quem tá com a gente aqui, Karine Ribeiro, a nossa madrinha, a madrinha do nosso canal, nossa primeira convidada, a pessoa que iniciou tudo isso, a culpa é dela, a culpa é dela. Karine, seja muito bem-vinda, nossa querida Ravena. Por favor, se apresente para quem não te conhece. Boa tarde, galerinha, ou boa noite, bom dia, não sei que horas são. Eu sou Karine Ribeiro, eu sou tradutora e eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo. Então, pessoal, a Karine, ela foi a nossa primeira convidada. Ela é tradutora, ela é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo gosta dela, todo mundo ama a personalidade dela. E aqui a gente vai falar de coisas e coisas que ela não pode falar também. Teremos dicas ou não. Então, Karine, conta pra gente o que que aconteceu desde o nosso último bate-papo. Vixe, quanto tempo tem isso? Vai fazer um ano, Vai fazer um ano. quase aniversário. Vamos lá. Ah, eu acho que nesse um ano eu quebrei a perna. Explica pro pessoal Tornozelo. como você quebrou a perna. Então, eu tinha acabado de entregar um trabalho e eu falei, vou tirar 2 dias de folga. No primeiro dia de folga, eu fui encontrar com um amigo meu, a gente foi jogar um jogo de tabuleiro. E quando eu cheguei em casa, tava um calor desgraçado. E tudo que eu queria era tomar um banho. Eu vim no escritório, liguei o computador e eu estava descendo o único degrau do escritório para o caminho do banheiro. Único. O único degrau era dessa altura, não existe mais. E eu fui fazendo isso descendo o zíper do vestido. Eu pisei em falso. E eu quebrei meu tornozelo, perna, né? Foi tíbia e fíbula em 3 lugares. Então, meu dia de folga virou alguns meses de cama. Agora uma pergunta. Você acha que isso foi karma por ter rido quando eu fui atropelado por uma capivara? Olha, eu acho que foi merecido. Foi muito triste, porque faltava 2 semanas para minha viagem para Comic Con. Eu trabalhar no stand da Jambu, tava tudo resolvido, tudo adiantado, e não deu para ir, né? Porque a minha Ah, cirurgia foi até depois disso. uhum. Você teve que fazer cirurgia, né? Pra verem como um degrau, o único degrau pode causar um problema, né? Você não pode ir na Comic Con, mas você foi no DOF, né? 2024, que Fui eu no também DOF. fui e a gente não se encontrou lá. Eu tô me mordendo por causa disso, que eu tenho um livro para você autografar, né? Este livro, que esse livro que começou tudo, pessoal, tá? Porque teve um problema de impressão, eu fui pedir ajuda, pedi pra Karine e ela me orientou, e foi esse livro que começou tudo. Eu tenho 3 capítulos, do 8 ao 10 de cabeça para baixo, eu vou guardar ele para sempre com carinho. Então, e foi isso, eu vou guardar esse livro para sempre. É uma obra rara, né? Aham. Então, pessoal, a gente vai falar com certeza das obras da Karine, do trabalho dela, do filho dela. Vamos falar um por um, né, Karine? É muito feio. É muito, filho. São 12. Na verdade, gente, na verdade, são 47 no total, né? É que tem alguns que nem foram gestados, né? Então. Vamos falar de umas curiosidades que eu dei uma pesquisada, né? Mas antes, né, vamos abordar alguns assuntos que o pessoal sabe que Karine é tradutora. Eu gosto de dar o espaço para o pessoal da tradução. Então a nossa pautinha aqui vai ser um pouquinho mais técnica, né? Karine, conta pra gente como é que foi a transição da sala de aula de tradução para tradução em tempo real. Então, eu fui formada em letras, né? E eu cheguei a contar parte dessa história, eu acho que já contei parte dessa história aqui. Sim, que você começou a fazer italiano e espanhol e estava se enrolando toda no curso. Sim, isso foi depois da faculdade, Aham. ou durante a faculdade. Agora, a timeline está se embolando na minha cabeça. Mas a questão é que eu fui formada em letras, eu tentei fazer um mestrado.
Eu tentei fazer mestrado 2 vezes, não cheguei a terminar nenhuma das vezes, até que eu percebi que realmente a área acadêmica não é para mim. Eu gosto mesmo de aplicar as coisas que eu aprendi na prática. Você é mão na Mas eu massa. lembro isso. E eu comecei revisando. Eu me lembro que quem botou para revisar foi uma amiga minha. Comecei, na verdade, fazendo acho que leitura crítica para Thais Lopes. E eu era ruthless. Ela estava me lembrando disso. Eu dava. Ela falou que a primeira vez que eu peguei um livro dela, o primeiro livro dela, o primeiro rascunho, isso tem mais de 10 anos. Eu lembro e falei: Nossa, isso é ótimo, a ideia é maravilhosa. Agora você vai fazer direito, né? Nossa! Eu não lembro disso, mas ela jura de pé junto, foi como eu falei. Eu não sei o que aconteceu com a minha cabeça depois disso. Estou tentando achar o meio termo entre como eu costumava ser e como eu fiquei. Bom, seu apelido é Ravena. Eu acho que não. Ó, pessoal, algumas pessoas que conhecem a Karine já passaram por aqui e todo mundo fala que ela é um amor de pessoa, mas a gente tem que. A personalidade dela é única, né? É, mas enfim, ela falou que foi a melhor coisa que eu pude ter feito por ela. E Uhum, realmente ela manda pra caramba. Puta que pariu. Ela manja muito do mercado independente, especialmente uhum, do subgênero dela. Mas eu sei que junto com ela eu comecei a revisar. Era formada em letras, estava fazendo mestrado em literatura na época. E o resto da história, eu sei que mais ou menos uns 7 anos atrás, eu consegui meu teste para fazer minha primeira tradução de livro, apesar de eu ter trabalhado um tempo com tradução técnica. Não gostava de tradução técnica, era frio demais para mim. uhum. E eu fui receber o teste para fazer o Driss, eu estava empolgadíssima. Quando eu vi que era coisa de D&D, eu fiquei desesperada, porque a gente sabe que mexer com fandom é um negócio. Se o negócio tem fã, a gente sabe que tem que tratar com todo o cuidado do mundo. Uhum. E Mas assim, quando eu especialmente para você que também é uma fã, eu acho que você se cobra muito. Nas conversas que a gente tem em off, dá para perceber que você se cobra muito. eu acho que até demais pro meu próprio bem. Eu sei que. Aí eu fiz o teste, acho que eles gostaram, e aí a Drice virou meu filho. É o seu filho. Não virou, ele é seu filho, ele nasceu, né? Ele nasceu, o Drice nasceu. Nasceu o primeiro Drice, o Pátria, Aham. que eu tava até falando com você, na minha capa favorita é de Pátria, até hoje. Eu falo que é a Olha, favorita dela porque a Gwen tá aqui, tá? Ela e a tem roxa. uma, né? E é roxa. Bom, que eu não sei, bom, algumas pessoas já sabem, acho que a Karine não lembra, Marcos é daltônico, então pra mim é azul. E eu fiquei muito tempo alternando da aula de inglês Uhum, com o Drist. uhum. Eu, na época, dava aula numa escola católica. Eu estava dando aula para crianças e pré-adolescentes. Mas eu já tinha dado aula para tudo quanto é idade. Acho que meus alunos mais jovens foram nessa época dela, até crianças de 2 anos de idade. Pra você, qual é a melhor idade que você, pra você que foi pra você ensinar Os adultos. aos adultos? Porque você podia atacar alguma coisa nele? Não pode tacar nada em idade nenhuma. Eu acho que é mais fácil se safar atacando coisa em adolescente do que em adulto. Então, É. gente, não pode tacar nada Nada nos alunos, adolescente. tá bom? Não, mas é porque não tinha o esforço extra da disciplina, né? Uhum, entendi. O É, pessoal tava lá pra então, aprender que mesmo. na época da pandemia eu fiz a transição do castelo para uma universidade, Uhum. né? E eu comecei a dar aula de inglês para a universidade. E eu ainda estava fazendo as duas coisas, paralelo. Era doideira. Até que eu tive que me mudar, né? Passou aquela fase de isolamento, eu fui me mudar, fui morar em Mariana, lá em Minas. E eu era muito solitária. Uhum. Né? Não deu tempo de eu fazer amizade próxima. Eu tinha alguns colegas de trabalho que eram mais próximos, só que eles moravam em Ouro Preto, não em Mariana. E eu nunca tive carro, eu tenho pavor de dirigir. Eu não confio na minha concentração para não matar alguém. Então, e era um contrato temporário, era professor substituto. Né? Uhum.
Como eu falei, eu não terminei o mestrado, eu já tinha uma pós-graduação lato sensu nessa altura, que era em tradução. Então, eu encerrei meu contrato um pouco mais cedo e voltei para Macaé e falei, quer saber? Dane-se, vou traduzir o tempo todo agora. É! Foi uma transição difícil, foi uma transição bem difícil e se não fosse o apoio, Aham. né, que eu recebi da família, não teria, Eu não teria imagino, dado muito certo. eu imagino, porque isso foi em que ano, mais ou menos? Tem o quê? Tem uns 2 anos isso. Tá, então, uns 2 anos. Mas é assim, é uma decisão muito importante, porque, pessoal, parece assim que a Karine tá aqui, ela é a mãe do Drizzt e tudo, mas só agora no Brasil a gente tá tendo essa questão das editoras escolherem uma pessoa para dar a voz na tradução, né? Porque vocês podem pegar títulos antigos de séries mais antigas e a gente tem múltiplos tradutores, né, Karine? Não é uma coisa. Até atualmente ainda tem algumas que são assim. É Aham. bem difícil, né? Por uma diversidade imensa, sabe? Por vários motivos mesmo. Né? Uhum. Tem até várias salvaguardas mesmo para o que fazer, né? Manter o glossário compartilhado, Uhum. apesar dessa questão de glossário ser mais ou menos divisiva no meio entre os profissionais tradutores, que alguns professores aconselham a só dividir se for extremamente necessário. Eu sou a favor de dividir sempre, porque Uhum. a gente não sabe quando algo vai acontecer, quando você vai quebrar a perna, quando você vai, como falaram na minha pós atual, que é de produção editorial, você não sabe se você vai morrer, Uhum. é uma possibilidade. Então, é sempre bom ter essas contingências, essa era a palavra que eu Oh, queria, perfeito, gostei, contingências, gostei. né, para entrevistas. Os neuróticos herdaram a Terra, né? Sim. Queria dizer que não, mas sim. Como uma pessoa costuma dizer, só é esquisito enquanto não funciona, né? Uhum. Enquanto você não precisa. Certo. Então, e após essa a transição, né? O que que você aprendeu sobre a pós-produção editorial? Então, aprendi muito mais junto, não só a transição, mas junto com a pós que eu estou fazendo. Uhum. E eu fui ver muito mais sobre o que tem por trás desse processo. Por exemplo, eu já sabia que atrasar era um problema, um problemão. Eu não sabia o tamanho do problema até começar essa pós. Porque eu tive uma disciplina, por exemplo, que era gestão de projetos. Então tinha todo o sistema, eu vi um calendário de produção editorial e eu olhava e ficava, puta que pariu. Né? Uhum. Eu fui entender sobre a diferença do nível de liberdade de alterações que podem ser feitas no texto. Não Certo. necessariamente enquanto produtora, mas o que vai acontecer depois. Até onde o editor pode mexer. O editor, basicamente, é praticamente soberano. Até quanta preparação pode mexer, até quanta revisão pode mexer. Qual a diferença de preparação para revisão? E assim, fazendo uma comparação, né, de como foi o seu começo para como é agora, como que tá assim a questão do preparo da Karine? Completamente diferente, assim, universo completamente diferente. Aham. Quando eu comecei a mexer com o livro, que tem mais de 10 anos, né, eu tô com 31 agora. Então eu não era muito mais que uma adolescente. Uhum. Eu tava no modo, tipo, aprendendo, botando a cara a tapa. Uhum. E eu cometi erros. Certo. Cometi muitos erros. Até recentemente eu cometi alguns erros parecidos, tipo, não se preparar para cliente problema, não vou desenvolver em relação a isso, porque não pode, mas ver quando, sabe, aprender a ver que tem alguma coisa errada aí, ou mesmo questões de procurar um guia de estilo, Certo. que é muito importante para a gente poder entregar o negócio do jeito que deveria estar sendo, ou mesmo padronizações gramaticais, padronizações de mercado. Nossa, isso é uma coisa que eu vejo que tá pegando muito, né? Nossa, tem coisa assim, tem às vezes.
você pega um livro, é uma sequência ou é da mesma área, tá completamente diferente. E você sente na hora da leitura. Aí você pensa assim, nossa, mas não devia ter uma padronização, perdão, né? Porque você sente a diferença no texto. Aí já é uma questão da estrutura de quem tá publicando, né? Assim, padronizar voz é É. muito difícil. Uhum. Mas, por exemplo, você vai padronizar melhor como você vai pontuar um diálogo. Quando eu comecei, especialmente nas editoras menores, estava tendo uma tendência, não sei se era moda, não tenho certeza, Hum. de usar meia risca em vez de travessão para pontuar diálogo por causa de fonte. Agora que você tá falando, tá vendo tipo uns livros mais antigos na cabeça. Hoje em dia, mas nem pensar. Sério? E tinha uma coisa sobre capitalização de pontuação de diálogo, ou questão de letra maiúscula ou minúscula, Ah, que eu só fui aprender na voz. peraí, explica. Então eu Agora tava dando eu tô no vácuo. Me explica isso aí, por favor. Então, eu devo ter dado tanto trabalho para preparação. Gente, eu peço desculpas pelo trabalho que eu dava para vocês. É o que eu ia te perguntar, se depois de aprender tudo isso, você ligou pra alguém e falou, ó, desculpa. Então, não dá nem para saber, porque foram vários preparadores. Apesar de eu me manter bem quietinha, foram vários preparadores na minha vida, mas deu vontade. Hum. Então, eu fico pedindo de desculpas público aqui. Porque o que eu aprendi, inclusive foi ao longo da jornada, né, é que, por exemplo, você começa o diálogo e fala: eu gosto dessa camiseta. Né? Fala, travessão, eu gosto dessa camiseta. Travessão de novo, disse fulano. Então, o disse é com D minúsculo. Certo. Né? Nesse disse fulano, disse com D minúsculo. O que eu não sabia é que isso só se aplica para o que eles chamam de verbo dissende. Ou seja, disse fulano, falou ciclano, entendeu? Se tem alguma coisa relacionada a dizer que a pessoa tinha falado algo, gritou, não sei o quê, verbo dissende. Agora, eu gosto da sua camisa, travessão. Uhum. Ele levantou e pegou um pouco d'água. Ponto. Travessão. Mas não gostei da cor. Esse ele levantou e pegou um copo d'água, como não tem nada relacionado a falar, o é maiúsculo. Eu não lembro, eu tô tentando puxar na minha cabeça aqui isso sendo aplicado. Uhum. Não estou lembrando. E eu nunca fiz isso, eu peço muita desculpas pra galera. Aí eu lembro que eu chamei minha editora atual, Uhum. que fez após o mesmo lugar que eu. Mandei. Aí eu, é sério isso? Ela, é sério, Karine. Aí eu, ai meu Deus. Ela não te mandou, tipo, um você não sabia? Três pontinhos. Não, ela não me julgou, ainda bem. Ah, Vitória é maravilhosa. Obrigada, Vitória. Mas não, ela não me julgou. ah, Aí eu falei, na próxima eu vou levar isso em consideração. Eu tinha acabado de entregar o livro pra ela. entendi. E fala pra gente um pouco sobre o processo de produção de livro por meio. Não, peraí, de meio de editor a gente já falou. Vai, a gente acabou de. É. Desculpa. Mas aí, dessa negócio da pontuação, tem mais uma coisa. Aí eu fui, chamei minha amiga especialista no mercado independente. Certo. Ela falou, sabe qual é a pior parte? Aí eu, qual? Se eu fizer desse jeito, o pessoal da flag na Amazon dizendo que foi capitalizado errado. Uh, E aí eu percebi que, tipo, coisas que, para o mercado editorial tradicional, que são regras a serem seguidas, elas têm que ser propositalmente quebradas para o mercado independente, uhum. para fazer a engrenagem continuar rodando. Nossa, que você falou da Amazon, eu lembrei com algumas pessoas conversaram comigo que falaram, dá uma olhada no meu livro, porque, por exemplo, quando subiu, o texto estava certo diagramado, mas quando subiu, mudou, né? Aí a pessoa teve que entrar em contato com a Amazon para tentar resolver isso. Você acha que essa é a questão? Não é uma questão diferente, porque Ah, para a generação de e-book usa uma outra ferramenta. Tem uma entendi. ferramenta específica. Quanto mais, eu também vi isso na pós.
quanto mais intrincada é a diagramação, maior tem que ser seu conhecimento de programação. Certo. E a Amazon ela oferece uma ferramenta de visualização de e-book em dispositivos diferentes. Hum, nossa, é muita coisa. Nossa, toda vez tem uma coisa nova que a gente tem que se preparar, né? Então, e fala pra gente um pouquinho aí das variações linguísticas e as escolhas do tom certo para cada livro. Isso. Então, como você bem sabe, eu estou muito acostumada a traduzir alta fantasia. Sim. Inclusive, tem coisa de alta fantasia chegando que não é Drist, não foi anunciado e não posso falar, mas já saiba que vai ter. E logo em seguida, Por favor, Deus do conhecimento, que tem uma velhinha e um olho aberto, me ajude. logo em seguida eu peguei uma coisa contemporânea. Ah, legal. Eu quis chorar. Porque, Era uma coisa porque a, contemporânea. a sua mente tava num ritmo diferente por causa da alta fantasia? Me chamou num ritmo diferente por causa de quase 10 anos em alta fantasia. Aham, O máximo que eu desviei disso até hoje foi em ficção científica. E tem uma tendência, assim, essa tendência era muito mais dramática lá para os anos 80 e 90, era de uhum, formalizar, né? Era ter uma pegada um pouco mais formal. certo. Eu tentei sair um pouquinho disso na Espinha do Mundo, Uhum, porque a variação linguística sutil, tem uma variação linguística bem sutil. Inclusive, eu traduzi isso para cara quebrada. Então, valoriza. valoriza, tava sob medicamentos e dor. E eram pensados, o medicamento era a base de morfina daquele negócio, Ai, nem lembro o nome. Enfim, e tinha uma questão de variação linguística, eu tentei já dar uma brincada, ainda bem que eu fiz isso. Mas a questão é que eu peguei esse contemporâneo, era em primeira pessoa, protagonista jovem, não era adolescente, mas era jovem, uhum, e eles trocavam mensagens de texto, tinha diálogos entre jovens, aí eu pensei, fodeu, desculpa o vocabulário, mas foi o que passou na minha cabeça, eu, gente, o que eu vou fazer? E esse livro, eu até tive que pedir uma extensão do prazo de alguns dias, não pode pedir muita coisa quando precisa, né? Mas precisei, porque ele deu muito trabalho. e deixa eu te perguntar, quando o livro é assim, tem também a questão da adaptação do slang, das gírias. Te deu trabalho? E nem foi o que mais me deu trabalho. Você, Porque, bem ou mal, é, o protagonista era jovem, mas como era um pouquinho, se passava um pouquinho antes, falava que nem eu naquela época. Que não é muito diferente como eu falo agora. Então foi tranquilo. teve alguma coisa que você teve que dar uma abrasileirada para fazer sentido? Era essa parte que eu queria chegar. Tinha Manda bala. trocadilho quase toda a página. Teve uma página que eu juro pra você que tinha 4 trocadilhos. Você teve que fazer tipo um arquivo de opções de trocadilho? Não precisei fazer um arquivo porque, assim, cada trocadilho pediu uma coisa. Certo. E eu acho que só teve um trocadilho repetido. Eu falei, ah, Dona, eu vou repetir a solução também, porque não dá não. Uhum, porque eu não sou de ferro também. Na verdade, e eu acabei repetindo 2 trocadilhos, mas é porque o outro tava tão bom em ambas as situações que eu falei, eu vou fazer isso porque eu quero. Era tipo aquelas dead jokes, tão ruim assim. Alguns eram, É. e aí como era ruim, tinha que fazer ser ruim, porque o pessoal reclamava que a piada era ruim. Aham. Mas essa que você tá falando que não era intencional, só era ruim. Não, era intencionalmente ruim, e o outro Ah, era só difícil. hum, entendi. E tipo, eu sei que você não pode dar muitos detalhes, mas esse título que você traduziu é de uma série que a Karine vai ter que desenvolver esse lado dela, ou foi uma coisa mais centrada? Na honestidade, eu não sei. Eu não sei porque tem potencial de ser série, mas também tem potencial de não ser. Ah, Eu não entendi. sei como, entendeu? Eu não entrei nos detalhes do contrato, Uhum. então eu realmente não sei. Mas eu tenho um problema. Que eu me lembro que isso surgiu em alguma entrevista que eu tava dando e eu levei de meta pra mim, que é eu gosto de apanhar de tradução bonita. Eu vou mandar o corte disso pro Saladino. Pode mandar. Eu Vou gosto de mandar. apanhar de tradução bonita. Quem não Eu gosto sabe de apanhar de tradução bonita. pessoal, se a Karine é a Ravena, o Saladino é o Trigon.
pesquisem, por favor, continua, cara. Bota um bonequinho aí Com no certeza, teu. com certeza. Então, eu gosto desses desafios, eu gosto de quebrar cabeça, eu gosto de bater a cabeça na parede, na parede nem tanto, mas no teclado, né? Uhum, Então, e é muito divertido essa brincadeira com palavras. Eu acho que, assim, tirando tradução técnica, que como eu disse, eu acho muito fria, uhum. eu acho que o que eu mais apanho é com um poema, Ah, com certeza, com que certeza. poema é muito difícil. E eu não tenho a capacidade poética do Glauco, por exemplo. Sério? O Glauco é muito bom. Não, sim, sim, mas é assim, eu também não entendo, não se preocupe. Glauco faz haikai por diversão, e eles são excelentes. Uhum. Ele volta e meia fala de padrões de rima diferente. Eu fico, caraca. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho engraçado, que eu sempre penso na questão da tradução. Tem algumas pessoas no YouTube que pegam músicas que estão sendo populares e dá uma traduzida, né? Uhum. Tenta, mas eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, cara, você pegou, tipo, botou no Google e. Porque tem gente que faz um trabalho maravilhoso, uma produção, mas tem outras pessoas que você olha assim e fala, rapaz, mas tipo assim, tá muito errado. E eu tenho uma pequena noção. Pra você que é uma tradutora profissional, isso não te dá dor de cabeça? Não. É uma coisa que eu aprendi a fazer é tentar dissociar um Ah, tá. pouco. Por exemplo, eu estabeleci para mim uma regra que eu falo que é regra de 10 segundos ou de 30 segundos, dependendo do meu humor do dia, que é, 5 segundos. não sigo muito pouco porque eu sou teimosa. Porque é a seguinte, Aham. se minha cabeça, se eu sou apresentada com um desafio de tradução e não está relacionado ao meu trabalho, nem a ajudar um colega de trabalho, Uhum. passou 10 ou 30 segundos, eu jogo pro fundo da cabeça e sigo em frente. Porque senão é difícil desligar o cérebro de tradutor. É, eu imagino. Senão não para. E a outra coisa é que depende do objetivo da tradução. Uhum. Entendi. Entendeu? Por exemplo, se o objetivo é só saber o que a letra está dizendo mais ou menos, fez o que tem que ser feito, tá bom. Se o Uhum. objetivo é produzir uma música funcional, é outra coisa. Ah, entendi. Um É, amigo meu. Ah, desculpa. não, pode continuar, por favor. Por exemplo, um amigo meu ele me mandou a tradução oficial de algumas letras do Matilda, né? Letras oficiais Matilda, você tá falando do Matilda do do musical. musical infantil. É, Ah, tá. cara, que trabalho maravilhoso. Dava gosto de ver. Uhum. Era lindo, lindo, lindo. Gente, o que fizeram, porque era uma música específica relacionada e tinha trocadilho de alfabeto, era o alfabeto inteiro em um trocadilho. Nossa, E vai a pessoa meses pra conseguia. fazer um serviço desse, né? E você, quando você está traduzindo musical, você tem que prestar atenção em métrica, em sílaba. E tá certo que com um poema você também pode fazer isso, só que você, com poema escrito, você pode, por exemplo, escolher um padrão de métrica diferente. Imagina uma tradução para um live action do Hamilton em português. Fizeram, inclusive, adaptações, versões diferentes. Eu Aham. vi uma maravilhosa, que eu não lembro agora, mas era pegando o Hamilton e botando em um outro contexto completamente diferente, estava Uhum. funcionando muito bem. Eles abrasileiraram o Hamilton, eu achei lindo isso. Uhum. Então, dá, mas assim, Hum. É complicado, é complicado, né? E, ô Karine, eu queria perguntar para você agora, né? Vamos lá. Você é uma pessoa. Você falou que você é teimosa, você é apaixonada, um pouquinho cabeça dura, tem as suas regrinhas, mas a gente sabe, quem conhece você um pouquinho sabe que quando você pega um autor, você desenvolve uma paixão. Você tem algum novo crush literário um crush que literário. você pode falar? Então, essa questão do poder falar. Ah, que eu possa falar não rola. Não rola. É uma Mas. pena. Eu te, eu te mando no privado porque não está relacionado ao trabalho, Uhum, tudo bem, ok? certo. Sem problema, sem problema. É, então, Karine, a gente sabe o que você não pode falar, certo? O que que você pode falar pra gente? Então, depois do acidente, né, minha produção ficou bem lenta por causa
porque eu passei muito tempo em recuperação, fazendo fisioterapia, meu pé foi enfaixado em ponta, então eu tive que esticar o meu tendão de novo para conseguir Ah, pisar. nossa, eu fiz pro meu braço, quando eles tinham que fazer forçar, as lágrimas corriam. Imagina quando seu pé da forma que ele foi imobilizado, né? Entendeu? Foram 40 sessões para poder ficar retinha, né? Mais ou Uhum, menos. É. Agora estou fazendo hidro, então estou tendo um pouco mais de tempo. uhum. Então, depois do acidente, eu só tive Driz e esses dois trabalhos que não foram anunciados ainda, todos para Jambô Jambô, minha melhor cliente. Né? Obrigado, Jambon. Eles são parceiros pra caramba. Sim, sim. E o compromisso que eles tiveram depois de tudo que aconteceu lá no sul, gente, pô, é exemplo. É exemplo. Eles estavam exaustos no DOF, né? O Guilherme já tem olheiras, né? Ele tava parecendo um guaxinim, ele tava tratando todo mundo, conversando com todo mundo, sabe? Sim, eu tive lá, inclusive no sábado eu tive mais lá, pro domingo eu fiquei jogada lá na área de protótipos. Uhum, Nossa, sempre eu chegava, ele separava a cadeirinha pra mim, sabe? Porque ele sabia que eu não podia ficar muito tempo em pé. uhum. Então, eu acho incrível. Eu gosto da galera da Jambô, eles estão fazendo muito pela literatura nacional, não só pela RPG e pela literatura. E falando um pouquinho disso, eu sei que você não tem a ver com esse projeto, né? Mas o quão empolgada você ficou quando eles anunciaram o lançamento de Tal'Dorei aqui no Brasil, cenário de Vox Machina. Eu não acompanho Critical Role, Aham. principalmente porque é muita coisa e eu ficaria perdida e eu sei que eu não ia ter vida mais. Uhum. Então eu prefiro não começar. Mas eu dei um sorrisinho, porque tem uma ligação mais ou menos indireta com uma dessas surpresas que está para vir na minha conta. Hum, Então eu fiquei. hum. Então, mas a série animada você assistiu, né? Também não assisti. Meu, eu não consigo assistir e ver a Vex e sem lembrar de você, Karine. Eu falo, mano, é a Karine jogando RPG, é essa elfa aqui, mano. Meio Eu não tô elfa, conseguindo meio assistir elfa. nada. Meu, Nada. Eu tô não, querendo ver Frieren há sério? séculos. E eu não tô conseguindo assistir nada. Sabe uma série que ainda bem que você não pegou pra ver quando você tava com a perna parada? The Bear. Dragões? Não, The Hã? Bear. Sabe por quê? Hã? Porque é uma série dramática sobre um restaurante, um chefe Michelin. Essa série te dá. Você tá jantando e você fica com fome assistindo a série, sabe? Deus do céu, não. Eu ia sofrer muito. Exatamente. Então, mas agora, Karine, tem alguma curiosidade que você queria falar pra gente antes da gente entrar nos seus bebês de cabeça? Curiosidade. Eu já falei da pós, né? Sim. Eu acho que a curiosidade seria justamente que eu tô fazendo essa pós de produção editorial, porque eu não planejo abandonar a tradução nunca. Sim. Espero que você não abandone, porque eu acho que eu nunca vou conseguir ler Drizzt da mesma forma. Mas eu queria muito começar pouco a pouco, futuramente, é para o futuro, sabe? Depois que eu me qualificar melhor, começar a botar os dedinhos em edição de texto. Porque eu vejo alguns textos assim e eu fico tipo, nossa, isso é maravilhoso, mas se ajeitasse esse detalhezinho aqui ou esse detalhezinho aqui, porque Uhum. a cabeça de profissional de texto não para. E eu tô notando assim que você tem uma paixão por essa profissão e você parece que é como se fosse vinho. Passa o tempo, né? O seu buquê vai aumentando, né? Você tem tipo essa ambição, né? A gente vai ganhando XP, né, galera? Então a Vai gente ganhar vai XP, vai ganhar voando. XP. Né? Você é tipo clérigo de Thanatos. Você entra numa tumba, faz os testes pra ver o que você tá escrito. Você já tá no coisa. Ah, eu sei o que tá escrito, eu posso traduzir em duas línguas o que tá escrito aqui. Aquilo ali é uma armadilha. A diferença é que só dá para traduzir uma, não consegui aprender outra. Né? Ainda, Eu, né? eu falo que Ainda. minha única habilidade é falar inglês, é meu único skill, assim. Mas você ainda tem uma futura paixão de retomar o espanhol ou o italiano? Não sei. Eu sei que nesse momento atual da minha vida não cabe. Uhum. Espanhol provavelmente eu não vou retomar, porque a verdade é que eu não gostei tanto de espanhol. Desculpa. Mas italiano me chama muita atenção. Até hoje. Hum.
Tenho apaixonite pelo italiano. Muito bom. Acho que talvez se você fizer uma sessão daqueles filmes italianos, ou parcialmente italianos, né? Sobre o céu da Toscana, que ele é parcialmente italiano, quem sabe te inspira. Não sei se você já assistiu esse filme. Eu já ouvi falar. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Então, vamos falar dos seus bebês? Bom, pessoal, vamos lá. O primeiro, vamos lá. O primeiro cronologicamente, mas não que foi lançado, como foi criado, tá? Tá aqui. É o Pátria, certo? É o primeiro livro do Drizzt e é o mais grosso dele até o momento, tá? É, A página, o papel é mais grosso, né? Eu sim. acho. Então, e essa conta a origem do Drizzt na cidade dos elfos, Maison Berranzan, que é uma cidade de elfos completamente malignos. E o Drizzt, no coração, na alma dele, ele é diferente, né? E por um acaso do destino, ou não, mais para frente, talvez mais alguns 10 ou 20 livros para frente, a gente descubra que tem um pouquinho mais nessa questão do destino. Ele nasce sendo uma pessoa boa num ambiente ruim. E o que, para mim, o Salvatore apresenta que é, o ambiente pode influenciar na pessoa, mas o que a pessoa tem dentro dela também fala muito. É uma questão de escolha. E ele sempre soube que muita coisa dentro dele estava errada. E, e também aqui tem uma alusão às famílias mafiosas do Poderoso Chefão do Mário Puzo, né? Que são as famílias das castas élficas, né? Fala pra gente um pouquinho do Pátria, como é que foi pra você, Karine? Assim, apesar de realmente ter essa coisa da natureza pessoal, eu Aham. não acho que o Drist teria sido salvo. Eu não acho que a alma de Drist teria sido salva sem Isaac. Eu ia falar isso no segundo, porque vamos lá. A Karine ela não tem um crush literário, entendeu? O coraçãozinho dela salta toda vez que o Zack aparece. Explica pra gente quem é Zack. Olha, não é esse tipo, ok? Mas se A o, verdade é que mas se o Harry Cavill fosse interpretar ele, você não acharia ruim? eu não vejo tanta graça no Harry Cavill, na verdade. Tipo, ele é muito legal, ele é muito bonito, mas tipo, não é. Né? Quem que Ah, você acharia que seria o Zack perfeito em live action? vixe, eu achando que o Harry Cavill ia funcionar com o Zack. Mas o negócio é que o Zack, ele toca nos meus daddy issues, entendeu? Porque ele é uma figura paterna maravilhosa. Uhum. Porque ele é a figura paterna de Driss, é pai de Driss. Oh, Então, spoiler! um spoiler assim fica meio claro logo de cara, por favor. E, e, Uhum. e eu acho que ele foi um compasso moral, um compasso moral, não, pelo amor de Deus, uma bússola moral, carinho, Aham. por favor. Né? Ele foi uma bússola moral muito importante para a formação de Drist. Eu acho que, assim, se não fosse essa interferência, eu acho que ele poderia ter se desviado um pouco do próprio caminho, né? Porque eu acho que a solidão de, tipo, não ter nada parecido com ele, eu acho que teria consumido ele. E eu não sei de você, mas eu me identifiquei com essa parte do Drift, da questão da solidão dele, porque às vezes a gente, mesmo estando em sociedade, estando cercado das pessoas, a gente se sente muito sozinho, né? E a primeira pessoa, além do Zack, que ele teve uma certa sintonia, né, gente, foi a Gwen, que não é uma pessoa, que é essa pantera maravilhosa. Ela é um ser espiritual que é convocado através de um item e ela não pertence ao Drizzt nessa altura da história, mas as almas deles estão em sintonia. Tem um grande respeito, eles vão desenvolver um carinho muito grande um pelo outro, né? Ela sai do patamar de pet, né? Uhum. Ela não é um bicho de estimação. Não, ela é uma Ela é irmã parceira. mesmo. Ela é uma Irmã, parceira mesmo. parceira. É. E ela, pessoal, por ser uma criatura espiritual primordial, ela é extremamente inteligente e leal. Digamos que tem lealdades impossíveis, né, Karine? Ah! E ela também tem senso de humor, né? Eu adoro isso. Uhum. E nesse livro a gente bom não só para a introdução dos elfos negros, né?
Mas, como para jogadores, como é que você vai jogar estruturando numa sociedade, numa metrópole, no subterrâneo? Eu adoro jogar no Underdark, em qualquer cenário. Entendeu? Pessoal, vamos fazer um grupo. Cara, vamos fazer um grupo só da raça que mora ali e vamos seguir. Dá pra você. Não precisa nem ver a luz do sol nos primeiros 5 níveis, sabe? E tem mais algum personagem que você gosta ou que Do te vem à Pátria. cabeça? No Eu tô Pátria. tão ansiosa pra chegar no segundo livro, que é meu favorito. Vamos então, Tem um vamos. dos meus personagens favoritos. Estamos aqui para agradar, né? Gente, Exílio, certo? Temos o Drizzt numa cena muito. Que aqui é mais uma compilação de cenas, né? Nesse momento, né? Isso aqui é um devorador de mente, certo? E aqui atrás tá o crush da, da Karine. Vem aqui, 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 aqui. Desce um pouquinho. Op, Isso, chegou, parou, parou. opa, Aí, Isaac. certo? Então, gente, neste livro, o Drizzt, ele deixou a sociedade dele no final do primeiro. Esse aqui, ele passou tipo 10 anos sozinho, ele e a Gwen. Então ele desenvolve uma segunda personalidade que é mais um instinto, que ele chama de o caçador, que ele vive em modo automático de sobrevivência, né? E é muito interessante porque aqui a gente encontra personagens, criaturas que ele encontrou no primeiro livro e as ações dele teve consequências para esses personagens. A gente conhece com mais profundidade os gnomos das profundezas, que são muito pouco usados, né? A gente conhece os devoradores de mente. Esse aqui é o único, na verdade não é o único, mas é o único no Brasil que mostra como funciona o cérebro central deles, né? Mais uma vez, gente, um nome que a gente vai estar sempre associado a Drizzt é a Casa Barney, tá? Para sempre. Eles sempre querem usar o Drizzt como escada ou como desculpa para conseguir poder. E é claro que existe uma pessoa que a gente não pode deixar. Se você gosta do Zack, eu gosto do Jarlaxo. Gente, Jarlax, ele mais para frente eu vou dar esse spoiler aqui, que eu acho que a Karine não vai ligar para isso. Mais para frente, bem mais para frente, a gente descobre que o Jarlax, ele foi um grande amigo do pai do Drizzt e Muito mais eles pra frente. quase abandonaram a sociedade por causa disso. E o Jarlaxo, no começo, ele acha que o Drizzt é uma curiosidade. O desenvolvimento. O Jarlaxo, eu acho que depois da Catti-Brie, ele é um dos personagens que tem o maior arco, e a gente não percebe o arco até ele falar, eu queria ser, eu sempre quis isso. E todas as peças de 40 livros se encaixam na sua cabeça, né? Vamos não Ah, desenvolver muito, porque essa situação do Jarlax se dá um spoiler muito grande. perdão. Mas ainda tem um personagem aqui que é um queridinho pra mim e pra Karine, que eu sei Eu que tenho dois queridinhos eu aqui. não vou dizer quem ele é, tá? Mas tem a ver com. A gente também é apresentado neste livro uma criatura que é um terror hook, que aqui no Brasil foi chamado de ganchador, né? E tem ele e um outro personagem que tem uma das cenas em que você para e você. Ô coraçãozinho bate, né, Karine? Eu chorei traduzindo esse livro. Especialmente por causa desses dois. Aham. Por causa dele e por causa do Belwar. Belwar, na verdade, lembra muito meu irmão. Hum. Né? Não só porque os A dois são lealdade dele? carecas, não só porque os dois são carecas, mal-humorados, relativamente baixos, eu juro que não é só por isso, mas a personalidade dos dois é muito parecida. Uhum. Né? Se vocês querem saber quem é o Belwar, leiam. Ele é um personagem muito legal, muito complexo. Ele aparece um pouco no Drizzt, mas é um dos personagens que eu falo pro Sol. Eu imagino que é uma coisa que eu falo pro Salvatore. Cara, você podia ter aproveitado mais. Né? Porque Uhum. eu acho que o Salvatore, às vezes, ele deixa uns ganchos e desiste deles, né? Assim, o Salvatore, eu suponho né, que ele escreve porque tem que seguir com essa história. Eu acho que Aham. ele é um escritor contratado, então ele tem que seguir algumas coisas. Né? Foi Uhum. inclusive o que eu ouvi dizer que aconteceu com Star Wars, que ele Sim, escreveu um sim. livro de Star Wars, que ele tinha que fazer algo acontecer, ele não queria, mas teve que fazer Não, é acontecer. quando ele soube o que ele tinha que fazer, ele tentou devolver o cheque. O pessoal não falou que não, porque ele foi a única pessoa que aceitou o trabalho, gente. O Salvatore ele escreveu Vector Prime nesse livro. Ele mata o Chewbacca. Ele teve que mudar de lugar porque ele estava recebendo ameaças.
E ele só tava fazendo um trabalho, tá? Eu li Vector Prime, eu fiquei triste, né? Mas eu entendo que ele tava escrevendo um livro, né? Pois é, então, então Então, assim, nossa, eu chorei várias na vezes. verdade, tem uma segunda Nossa, parte que a Karine, que é o que comete em toda essa cena aqui que a gente está vendo, que é isso eu sei que eu não consigo, eu já li esse livro 3 vezes, é, eu não consigo chegar nessa parte sem imaginar que a Karine parou para respirar fundo, né? Então, fala aí pra gente, Karine, como é que foi? é a parte do É essa, orgulhoso. é essa parte, é essa, Não, a literalmente é a parte do parte da Karine. orgulhoso, bem. Ah, não, isso é em outro Aham, livro. Em outro livro. é, A gente, são 13 livros, eles embaralharam e fica difícil separar qual é de qual. aham, Mas sim, o showdown, né, foi. foi, Nossa, nossa. foi. Ah, Você quer dizer mais alguma coisa? A gente pode passar pro próximo. a gente pode passar para o próximo. Ah, deixa eu só te perguntar uma coisa se você notou, tá? Hum, Tem um mago que aparece neste livro, né? uhum, Que ele mora num lugar, uhum, um lugar portátil, né? uhum. Mais pra frente eu percebi que esse lugar portátil é o lugar portátil que É o mesmo lugar portátil? Eu não me toquei, é o eu. mesmo lugar portátil que uma certa pessoa Jesus, tem cadê ele aqui? um Ah, tá monte, lá. é o mesmo lugar portátil que uma pessoa usa mais pra frente. Várias vezes, até uma vez para ajudar o Drizzt. Quando eu reli, eu falei, meu Deus, ele pegou isso, passou na mão de outro, o cara deu para ele, se você for ver é a mesma descrição do lugar Jesus. portátil. Gente, eu não me toquei, eu não me toquei, porque foram literalmente anos entre. Gente. Gente, tá vendo? É legal a gente conversar porque, bom, podemos passar para o próximo. Então, Uhum. gente, no final do exílio, tá? É, a gente, o Drizzt chega na superfície, né? Que é refúgio, que o nome original dele é Sojourn, que é um termo muito difícil para a gente conseguir em português, né? E refúgio eu acho que ficou perfeito, porque seria refúgio ou santuário, né? Uhum. Então aqui, gente, a gente tem o Drizzt, né? Aqui é o Montolio, que é um Ranger, que é a primeira vez que a gente escuta sobre ser Ranger ou Guardião, né? Então o que que acontece? Esse livro, gente, todos os três são ótimos, mas esse, o que eu achei incrível foi que quando o Driz chegou na superfície, opa, ele tem que lidar com não se adaptar à luz do sol, não entender o ambiente, ele não sabe o que é ele não sabe o que é chuva, ele não sabe o que são as estações do ano. Tem um lugar, Ele não sabe que é um gambá. ele não sabe, é o que eu ia te falar, ele descobre o que é um gambá da pior forma possível, certo? E a língua, a barreira de línguas, né? E o que que acontece? Como ele é um elfo sombrio, ele é automaticamente associado à maldade. Então, criaturas que estão fazendo mal, veem ele e falam: esse cara é perigoso, vamos trazer ele para o nosso time." Só que o Drizzt não é um cara mau. Então, mesmo ele fazendo o bem aqui, ele é culpado por um crime que ele não cometeu, mas foi uma coisa muito bem muito malvada que uma criatura mais malvada ainda fez, né? E a gente vê como ele é injustiçado, vê ele tentando a ânsia dele por ter um contato com outras criaturas inteligentes, né? A gente vê ele num processo de fuga e da obsessão de uma pessoa com ele por algo que foi um erro da própria pessoa. Eu tô tentando não dar spoiler nenhum, a Karine tá só assim. Tá fazendo isso muito bem. Então, a gente tem aqui o que é muito importante, dois personagens, que um deles ele é recorrente, o outro sumiu, tá? Que é o Fret e a Dove Falconhand, a Garra de Falcão, que ela é irmã da Dama Lustriel, da Senhora Lustriel, de Lua Argentia. Ela é uma Ranger famosa, ela já tinha a ficha pronta em Forgotten Realms, e há interações dela e do Drizzt. O Fret é um anão e ele é o anão mais fresco que eu já conheço. Obsessivo compulsivo é um anão aventureiro que usa branco, gente. Eu acho maravilhoso. E no final deste livro, primeiro a gente encontra o que nem o Drizzt encontra o mestre dele, o Montolio,
E aí o Drizzt tem uma. O Montoro explica pra ele o que é ser um Ranger. Porque o Drizzt já é uma coisa no coração dele e o Montoro explica. Só que acontece o quê? O Montoro, ele é devoto de uma divindade da natureza. Só que pro Drizzt, todos os deuses do Droll são malignos, então ele não quer se comprometer. Então é uma jornada de autoconhecimento para ele. É estranho porque assim, ele pode ser um Droll, um elfo, ele é mais velho que o Montório, mas o Montório tem mais experiência. E o Montório ele tem uma deficiência e ele é o exemplo, tipo assim, que você deve de adaptação, de preparo e de conhecer o seu terreno, né, Karine? E, e no final a gente conhece algumas pessoas que serão importantes no futuro do Drizzt. E aí, Karine, consegui. Conseguiu. E Vai, eu queria fala até pra falar gente. algumas coisas assim, tangentes que eu queria costurar. Aham, Primeira tangente relacionada à narrativa do livro, sim, que é a delícia que é você achar um nome para uma coisa que você já é. sim. Isso é Qual? uma coisa que, Tem vários nomes aqui, né? sim, Porque se eu não me eu acho que engano. essa questão dele se ver como Ranger, né? Uhum, Que essa coisa dele achar um nome para o que ele já era, porque ele já tinha já um. Então, eu acho isso bonito. E outra coisa que está relacionada à palavra Ranger, que eu usei pela tradição, uhum. porque a palavra Ranger é um saco de traduzir. Que agora é E guardião na maioria dos textos no na Brasil. maioria dos textos. No Driss vai continuar como Ranger, porque foi como começou. Uhum, E uma felicidade barra frustração minha é que nesse outro livro de autofantasia, que não é Drist, que também não é D&D, uhum. é outro cenário, eu achei a melhor tradução para Ranger que eu consegui fazer na minha vida. Assim. Você pode falar pra gente? Posso. Qual Que é que é? Sentinela. No contexto do personagem deve estar perfeito, né? O contexto do livro estava perfeito mesmo. Né? Porque a patrulheira ali funcionava, mas tinha outras instâncias Uhum. em que usava essa palavra. Guardião, a mesma coisa. Eu tinha ele como guardião também pela tradição nova. Depois eu vi o I, né? Aí volta. Aí eu cheguei nessa de sentinela. E eu acho que funciona muito até pro Ranger de D&D também. Sim, e fala pra gente aí, por exemplo, que personagem que você gostou mais do livro, que te chamou mais atenção. Que nem o Fred, ele é obsessivo compulsivo, né? Sim, eu gostei muito. Mas teve mais alguma coisa que você te surpreendeu nesse livro que te chamou a atenção? Eu acho interessante que o Salvatore tenta abrir um debate sobre língua. Não são afirmações que eu diria que são muito precisas sobre teoria linguística, Uhum. assim, sobre, mas é interessante que ele tentou abordar isso. Eu gostei bastante dele ter tentado abordar, né? Apesar de não dar para desenvolver muito além. Eu sei que tem linguistas que não gostam do Montaigne justamente por causa dessa abordagem, Certo. mas o fato de ter levantado esse diálogo, eu acho, sabe, levantou a bola, agora então faz levantar essa bola, eu vejo valor nisso. Eu gosto do Fred porque ele é uma quebra de estereótipo, né? Eu gosto quando a quebra de estereótipo ela flui naturalmente, né? Não quando ela é forçada. E no caso do Salvatore, quando o Fred volta, ele não trai o que ele já foi escrito, né, sobre ele. E eu gosto quando ele encontra um outro personagem que é o contrário do Fred, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que o Fred olha pra ele e fala: se você encostar em mim, eu vou matar você. Tipo assim, o personagem pra quem ele falou isso não é o tipo de pessoa que você fala, mas do jeito que o Fred falou, o personagem acreditou, né? Então, eu achei isso. Então, eu gosto muito do Fred por isso. Eu gosto muito da Lustrel, porque ela tem toda a minha vibe, Uhum. né? Deixa eu te Eu perguntar, já tinha gostado de cara de uma criança que aparece. uma criança, né? Sim, sim. E assim, gente, é um exemplo muito grande por o Montolio, que é o personagem que eu gosto muito nesse livro, ele ser um personagem que ele toma conta de uma região, que é o que um Ranger, um Guardião faz, né?
E ele tem diversos parceiros animais que ajudam ele a contrabalancear a, a deficiência dele, né? Eu achei isso muito legal, porque eu não vi ele em nenhum momento como uma pessoa deficiente. Eu vi uma pessoa, ele como na verdade como uma pessoa mais rica do livro em questão de cultura. Acessibilidade, né, gente? É, vamos passar para o próximo. Esse, Bora? gente, é na verdade, né, o Fragmento de Cristal, que foi o primeiro livro a ser escrito, certo? Originalmente, ó, aqui na capa vocês vão ver, ó, aqui, ó, Wolfgar, filho de Beornegar, Bruenor, martelo de batalha, e Drizzt em uma batalha frenética contra orcs e gigantes. Gigantes, é. E assim, originalmente, gente, o Wolfgar era para ser o principal e ele precisava de um sidekick, né, um ajudante. Só que o Salvatore foi escrevendo e falou, não, o Drizzt é o protagonista, né? E ele foi desenvolvendo. E aqui, gente, o Vale do Vento Gélido, a fragmento, é que eu fico quase falando o outro título que eles usaram, sabe? Uhum. Fragmento de Cristal é uma das minhas aventuras favoritas, porque eu falo que ela é a aventura mais Indiana Jones, porque tem batalhas, tem não sei o quê, papapá, mas no final todo mundo faz aquela festinha, né? E aqui nós também somos introduzidos ao Wolfgar, ao Bruenor, que é um anão, que é amigo de um Droll, certo? A filha adotiva dele, a Catti-Brie, que é uma humana, e ao Regis, que é um Halfling malandro que já aprontou muito na vida e mais cedo ou mais tarde as consequências dos atos dele é, alcançam ele. Esse livro é muito gostoso, ele é muito divertido, dá aquele múltiplas pequenas missões para fechar numa grande. Para mim, quando eles entram num certo covil, é minha parte favorita do livro. Não sei de você, Karine, né? O vilão é um puta de idiota, porque na verdade o vilão não é o vilão. O verdadeiro vilão é a corrupção e o poder, né? Na minha opinião. E aqui E tem você? a forma mais, não só criativa, mas que eu achei interessante de você mostrar interpretação quando você está lidando com uma criatura de planos inferiores, né? Jogar o carisma e como vocês derrotam uma criatura clássica com uma jogada que o cara falou: "Ah, eu vou tacar o negócio ali se funcionar, funcionou, senão eu vou morrer", né? Isso é muito mesa de RPG. É. Então, Karine, como é que foi para você escolher a palavra fragmento, porque é shard é fragmento, é pedaço, pode ser muitas formas de se traduzir. Como é que foi o fragmento de cristal para você? Porque para mim esse livro é muito divertido, mas você teve que traduzir ele. Então, a escolha dessa palavra, apesar de eu ainda estar bem no comecinho essa altura, eu já tinha uma visão minha de tradução. Uma pilha. Uhum, Eu já tinha uma visão de tradução de como eu queria que tradução funcionasse para mim. Inclusive, já tinha estudado um bocado sobre tradução e eu vejo a tradução como uma ferramenta de tornar algo acessível. certo. Né? Eu estou tornando coisa de uma língua acessível para outra. E o que eu te falei um pouco mais cedo hoje sobre como nos anos 80 ou 90 tinha uma tendência, mesmo em textos de fantasia, como um todo, Uhum, né? E ficção científica também, de utilizar vocabulários e construções menos cotidianos. sim. E como era muito comum na época, eu acho que foi completamente adequado para a época que foi lançado. Né? É, Que era você, assim, sem entrar em muitos detalhes, mas uma coisa que eu percebo é, se você pega um livro, este livro, numa edição mais antiga, ou no audiolivro americano, o Bruenor e alguns outros personagens, eles não só falam errado, como eles são escritos de forma, falando errado, para dar uma certa personalidade Eles tinham um caricata. sotaque mais forte, na É, verdade, tentam mostrar como se fosse uma questão né, de seria bilíngue ou não, enquanto isso, a minha opinião, não é 100% formada. aham, Né? Mas a questão é, mais é delicado mexer com isso,
Justamente você tem que fazer isso de uma forma que não fique caricata e que não fique, vou usar direto a palavra, não fique ofensiva mesmo para ninguém. E tem que ser de uma forma consistente o tempo todo. Certo. E tem o fato, que eu lembro que tive uma conversa com quem editou esse livro, Uhum. que é do leitor ver e entender que não é um erro. Porque, outra coisa que eu estava até vendo isso na, minha, na minha pós, é que, tipo, não é chamar um leitor de burro. Não é isso. Uhum. É só porque uma editora publica livros, por mais que todo mundo, que para trabalhar com livros tem que ser apaixonado por livro. Certo. Até para você fazer um bom trabalho. Só que a gente não faz isso, sabe? A gente não trabalha com isso só pela vontade do nosso coração. Uhum. É um negócio. Então a gente tem que fazer de uma forma que atrai e segure os leitores. Né? Porque eu lembro que eu tinha até batido o pé um pouquinho, que eu queria trocar o Me Father, né, que é como o Catibri se Uhum. refere ao Bruno, Uhum. como Mopai, ou Mopapai. Uhum. E falaram, não, é melhor não. E eu obedeci e agora eu vejo o motivo e vejo que faz sentido. Então, essa padronização, inclusive, para facilitar a leitura, eu entendo, Uhum. entendeu? E a escolha de fragmento foi justamente para, por usar uma palavra mais cotidiana, mais acessível, mais simples, é mais direto, tá ali, sabe? Não é, de novo, não é subestimar o leitor, é tornar a leitura mais sólida, ela é mais próxima, ao invés de ser algo que está ali em cima. É tirar a leitura do pedestal, porque esse é um comportamento que eu vejo, inclusive, assim, não estou apontando ninguém especificamente, mas eu vi com pessoas que eu nem conheço, então nem vou desenvolver muito, né, Uhum. essas pessoas que eu nunca falei, mas eu reparei que tem uma tendência ainda na alta fantasia de realmente se ver alta, Ah, né? entendi. Eu entendi exatamente o que você quer dizer. Então, E eu não gosto dessa hierarquização de gêneros. uhum. Entendi. Eu realmente eu sou contra a hierarquização de gêneros. Tem gêneros que funcionam para mim, tem gêneros que não funcionam para mim, tem gêneros que eu estou no momento bom para ler, tem gêneros que eu não estou no bom momento para ler. Sim. Uhum. Existe gênero melhor que o outro? Não. Não, não tem. Isso não. É uma questão de gosto e de percepção, né? Bom, antes da gente passar pro próximo, tem alguma coisa, algum personagem que você gosta muito, algum momento no Fragmento de Cristal que Não. é o seu Comecei a favorito? falar por isso por alto. Eu sou Aham. apaixonada pela relação do Bruenor e da Catibri. Ah, Eu eu acho também. linda. Eu também. Sendo que, no caso da Cachebri, gente, aqui a gente só tem uma ideia dela, porque essa foi, na verdade, a primeira vez que ela surgiu, né? A Cachebri é um dos personagens que tem o maior arco multiclasse de todas as coisas que o Salvatore já fez, né? Eu acho, porque eu acho que a evolução dela, o Drizzt está ainda em terceiro lugar, depois ainda do Jarlax, na minha opinião, né? Na minha opinião. Bom, vamos. E eu tenho que falar que eu já não gostei muito do Bruno, não. O Bruno adora. Ah, Do Wolfgang, cara. aham. Eu não tive muita simpatia com o Wolfgang. E apesar de, tipo, eu sentir por ele, porque ele passa por uns perrengues, entendeu? Eu compreendo, eu empatizo com isso. Uhum. Mas continuo não sendo apaixonada pelo Wolfgang. Não tem problema. Nossa, deve ter ficado feliz com as coisas do mais recente, mas tudo bem, a gente chega lá. Não, não fiquei feliz, por isso eu empatizei, pá. Agora, gente, a gente tá aqui no Rios de Prata, tá? Esse aqui, dessa trilogia, eu adoro ele porque é a versão do Salvatore como se fosse das Minas de Moria, né? Porque o Bruenor tá procurando a pátria dele perdida, só que ele perdeu há muito tempo quando ele era criança. Então ele não tem boas memórias, ele tem traumas, os velhos já morreram, não se lembram do caminho. Tem todo esse psicológico dos anões, né? Então, aqui é toda uma jornada para encontrar a pátria dele e descobrir o que está acontecendo lá. E como eu disse, o Regis, ele fez coisas ruins no passado e algo do passado vem atrás dele e nós somos introduzidos a alguém que por muito tempo foi a nêmesis do Drizzt, Artemis Entreri, né? Um assassino humano extremamente habilidoso, extremamente perigoso. Ele também tem grandes arcos, né, durante os livros do Salvatore. Ele ganhou muitos fãs.
Nós conhecemos a cidade de Luskan, conhecemos as Torres dos Magos, conhecemos os feiticeiros, algumas criaturas interessantes, intrigas políticas, brigas de taverna, né, Karine? Brigas de taverna. E conhecemos aqui um grupo de magos que eu adoro, que são os Harpels, que eles são Eles são maravilhosos. completamente. Eles vivem tipo a, Eles são a, piruleiros das ideias demais, a amo. mansão deles é como se fosse o castelo animado do Hall, do castelo animado, mas parece que eles estão tomando LSD em metade do tempo para fazer as coisas, né? E como é que foi para você? Porque esse aqui, eu adoro anões, certo? Então nós temos toda uma jornada, nós temos uma passagem por. Mais uma vez, o Drizzt tem fama e preconceito atrás dele. Nós temos uma side quest muito interessante. Nós temos aqui eles passando por uma região que eles têm que fazer uma escolha por, ou enfrentar muito preconceito, eles terem que matar pessoas, ou passar por um lugar que ninguém passa. Eu achei incrível e nós também somos introduzidos rapidamente pela primeira vez a Lady Alustriel de Loargentia. Tecnicamente é a primeira vez que ela aparece, né, Karine? E ela é maravilhosa. Te falar que esse foi um momento de tradução, até esse ponto da minha carreira, Uhum. esse foi o momento que eu tive um trecho que eu traduzi da forma mais metódica da minha vida. Você pode falar qual? Um poema. Ah, o poema. Porque eu vi o poema e eu falei, eita, Então, mapa, poema. eu fiquei alguns dias mexendo nele. E você ficou satisfeita? A Porque gente nunca fica completamente satisfeita. porque eu acho que ficou muito bom, viu, Karine? Ficou muito bom. E aqui uma é, uma coisa que eu notei é que em algumas, por exemplo, em inglês tem uma personagem que é uma feiticeira que ela chama Sidney, que é um nome tanto masculino como feminino, né? Em alguns lugares houve a opção, em algumas edições, né, de colocar o nome dela como Sidneia. Para mim, Sidney funcionou normal. Foi uma decisão fácil para você? Foi. Até que eu não quebrei muita cabeça com isso, não. Uhum. E pra... E até porque a decisão final em casos assim não é minha. Uhum. E conta pra gente, tem algum momento especial ou alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse livro, além, claro, do poema? Então, você já falou já dos pedaços maravilhosos que foi a questão dos rapéus. Eu me apaixonei por eles, são todos. Eles são magos estilo cientistas loucos. Nossa, eu gosto muito deles. E eu Eu, tentei fazer uma homenagem à Tormenta aí também. é, Você reparou? Você pegou a homenagem à Tormenta que eu aham, fiz? uhum. Eu reparei, mas na segunda vez que eu li, porque eu vou te falar a verdade. A outra edição eu já li umas 8 vezes. A sua edição eu li três. Eu já li três, todos Uhum. esses que você leu, tirando o Lâmina Silenciosa e o mais novo, foram 3 vezes, tá? Então, eu percebi a sua homenagem. Vamos ver se o pessoal acha. Quem é fã, por favor, depois manda um direct pra Karine. Se bem que eu não tô usando muito rede social ultimamente, né? Uhum. Desde que eu caí, eu não tô usando rede social direito. Manda um comentário aí no vídeo. Aham. Pronto. Então, e assim, eu gosto muito desse livro, especialmente de é pelo meu pai, do pai, do pai do meu pai, né? Bom, gente, agora vamos para o que seria o final dessa trilogia, que é A Joia do Halfing, certo? Meu irmão perdeu esse livro. Meu Deus. Tem que ver se ele achou, inclusive. Aqui nós vemos o Wolfgar, a Catti-Brie, o Bruenor, o Drizzt. Aqui é para ser o Regis, mas eu nunca achei que essa imagem realmente parecia com o Regis, tá? Não sei de Posso falar você. uma coisa? Sim. Eu não fiquei satisfeita com nenhuma representação de Regis na capa. Então, eu Em acho capa que livre. eu acho que a única representação legal do Regis que a gente tem até hoje é nas capas comemorativas que saíram recentemente. Bom, gente, nesse aqui, Regis
está pagando pelos seus erros do passado. No anterior, Drizzt teve um pequeno encontro com Artemis Entreri e eles se viram como nêmesis, né? E é toda uma jornada de resgate, né? É uma jornada de amigos perdidos e amigos reencontrados, novos amigos, salve ao Capitão Deldermonte, que se tornou um querido, né? Nós conhecemos a cidade de Porto Calim, que é uma cidade mais mil e uma noites, né? Nós conhecemos os pachas, guildas de assassinos, homens, ratos, criaturas assim que você tem que saber onde você vai cortar para você não se ferrar mais, né, Karine? É, eu gosto muito desse livro porque ele é frenético. É uma perseguição muito grande e a gente vê, por exemplo, escolhas interessantes, porque alguns personagens eles acabam tentando seguir um outro caminho, mas acabam se encontrando novamente, né? Porque tem outras responsabilidades. Como é que foi para você conhecer o Reino de Kalixan, Porto Calim e sem falar do o mais melhor dos caminhos? Eu vou passar até o sotaque porque eu rio demais. O mais melhor dos caminhos. Salida Lib tem. Se eu te falar, o que mais me. É, E é uma decisão que eu não fiquei feliz até hoje, eu não me satisfaço com ela, foi a tradução de Homem Rato. É é. difícil pra caramba, where qualquer coisa. Where qualquer coisa é muito difícil. Uhum. Né? E eu acho que eu podia ter feito alguma coisa melhor, mas eu não sei porque aí eu aplico a regra dos 30 segundos, porque senão eu fico doida. Uhum. Né? Agora, hoje em dia, né? Então, Porque eu gente, fiquei muito. Fiquei dias wear com isso na quer dizer cabeça. virar ou vestir, que é uma referência a lobisomens ou licantropia, né? E os homens ratos Uhum. neste mundo são a questão de licantropos, que é bem, é muito. Todo esse livro é bem interessante e a gente vê um pouco do Artemis entre ele, que ele tem até uma contraparte do Regis na vida dele, né? Nesse Uhum. livro. E aí, o que mais você pode falar pra gente aqui do Joia do Ralphine? Tirando a parte da Guinevere, que deve ter te dado uma agonia terrível, né? Nossa, sim, sim. É, inclusive aí que tem as alianças impossíveis, né? Aham. É daí as alianças impossíveis, é verdade. Lealdades impossíveis. Lealdades impossíveis. Isso. Eu sei que eu nunca fiquei tão satisfeita Yeah. de ver tanta destruição. Boa, boa. A gente pode passar pro próximo? Uhum. Muito bem, gente. Legado. Legado tem algumas coisinhas interessantes que eu preciso falar sobre o legado, tá? Primeiro, quando o Salvatore terminou o Estíria de Cristal, a trilogia do Vale do Vento Gélido, ele foi escrever A Origem do Drizzt, mas ele tinha planos, tem entrevistas dele falando, ele queria ter escrito um livro só da retomada do Salão de Mitral. Não sei se você sabe disso, Karine. Ele queria reescrever só um livro sobre a retomada do Salão de Cristal, do Salão de Mitral. 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 Tá vendo? Como isso não aconteceu, né, ele introduziu as ideias dele em Legado. Legado é quando a gente vê os Drolls retornando, a gente vê eles usando a desculpa de política, religião e manipulação de massas para tentarem conquistar o Salão de Mitral com a desculpa do Drizzt, de caçarem o Drizzt. Então a gente vê o que a gente teve uma ideia do que eram os Drolls na origem do Drizzt lutando em grande escala. As manipulações políticas deles, a gente vê um pouquinho mais de Jarlaxo e a gente vê como são os anões defendendo o seu lar, né? Esse livro é muito interessante porque nós temos retorno de personagens que a gente achou que não veriam mais. Temos o Drizzt encarando coisas que ele não esperava encarar, né? Nós temos o nosso querido Jarlax, que ele está escondido aqui, ó. Certo? E nós temos a introdução de um dos meus personagens favoritos, que é o Tibaldorf Puente, né? Que ele é um furioso de batalha, um Battle Ranger, que a sua tradução ficou, ó, Battle Ranger é o melhor, furioso de batalha é o melhor termo para um berserker que eu já vi. Tipo, eu me lembro que eu tinha feito um brainstorm, mas quem decidiu por esse termo foi, tipo, né? Uhum.
cravou em pedra, foi Saladino. Foi Ele, Saladino. ele editou esse livro, se eu não me engano, e ele falou: não é para ficar bonito, Karine. E foi uma lição que eu aprendi também, bem grande, que eu levei para a vida, que às vezes não é para ficar bonito. Porque às vezes Então, o que o texto pede não é que fique bonitinho e floreado. certo. Eu acho que foi o caso de Furiosa Batalha. Então, aqui a gente tem toda essa introdução ao começo de uma campanha contra o Salão de Mitral e no final tem um capítulo de flashback que rouba a cena do livro todo. O que você, na minha opinião, o que você achou, Karine? Conta pra gente. Então, esse livro ele foi lançado antes no Brasil aqui, né? Antes da trilogia do Vale do Vento Gélido. Sim. Então, eu não lembro qual foi o flashback. Mas, eu tenho que dizer que para mim o momento mais marcante desse livro, se eu não me engano, se eu estou colocando no livro certo, foi no começo, Uhum, que eram eles limpando, né, os salões de Mitral, uhum, limpando, né, que estava expulsando os goblins uhum, que viviam lá. E a Cátibri faz um discurso maravilhoso, uhum, né? Lembrando que a gente estava que elas estão falando de seres sencientes e que eles pareciam animados demais para matarem seres sencientes. uhum. E eu acho curioso, assim, eu acho que podia ter sido levado mais a fundo, porque eles resolvem seguir o conselho dela e mostram que eles estavam certos no final. Mas ainda Uhum. foi muito tempo, então a visão de fantasia era diferente, né? Mas o fato de naquela época terem levantado essa bola de novo, eu É que achei a gente interessante. vê essa abordagem mais pra frente em algumas coisas que virão, né? Que- E foi uma das coisas que, tipo, Driss é o personagem com o qual eu mais me identifico, Uhum, com pessoa. É um dos personagens, pelo menos, e Catibri tá ali do lado, entendeu? Nisso. E foi ali que formou o meu laço com o Catibri, uhum. assim, que solidificou meu laço com o Catibri foi esse começo. Esse discurso que ela faz, esse esporro que ela dá. Então, como eu falei, ela tem um arco muito grande. Ela é a consciência do grupo, né? Ela é a consciência do grupo. Então, passando agora, né, pro livro que me fez conhecer a Karine, né? Aqui, ó. O Noite Sem Estrelas. Na capa nós já temos o retorno de Artemis Entreri, certo? Neste livro, gente, o Drizzt resolve que a culpa é dele. E ele quer voltar pro. Ele não entende que ele está sendo o motivo para a marcha de manobra, né? E ele acha que se ele voltar para a terra dele, desafiar o pessoal, vão parar de atacar os amigos dele. A gente sabe que a coisa é muito mais complexa, né? E a gente tem. A gente é introduzido no anterior desse a elfos que são. Menções de elfos que são psionicos, né? Porque tem uma casa em Mesoberran que eles são só psionicos. E aqui eles também entram mais a fundo para a gente entender como é que funciona isso. É, o retorno do Artemis cara, é incrível. A gente vê ele numa sociedade de que todos pensam como ele, então isso tem um efeito nele também, né, Karine? Começa a ter este efeito. A gente vê ainda as ações contra o Salão de Mitral. É que é ruim falar demais sem dar o Um spoiler, spoiler. né? Mas aqui a gente vê uma criatura que eu acho que eu posso falar, que é uma batalha muito legal contra uma pantera deslocadora. Né? E eu gosto muito desse aqui. O Noite Sem Estrelas ele é muito legal, mas é que a gente sabe que ele é a jornada para chegar lá. É na sequência mesmo que a gente vai ver o boom. É esse aí que é a Catibri MVP, né? É, é esse mesmo, né? Que também tem o retorno de um personagem que a Karine adora, que é o Belvar. Como foi pra você quando os gnomos das profundezas apareceram? Eu vou confessar aqui que eu dei um gritinho. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pro meu irmão, porque ele acompanha, ele tá bem atrás, mas ele acompanha essa série também. Uhum. Grande apoiador, meu irmão. E eu falei, vai voltar um personagem muito legal. Ele, quem? Eu não te conto, não vou te falar, mas vai voltar. Ah, é legal. E tem alguma coisa que você gostaria de contar pra gente do Noite Sem Estrelas? Então, além de Catibri MVP, Catibri com ciúme. Catibri com ciúme foi maravilhoso, porque a gente. E é bem interessante que mostra que, tipo, Catibri é um docinho.
Sem falar que tem o retorno do frete. Tem o retorno do frete. E, tipo, catebriando assim. É, Só que mostra que quando a coisa é complicada, né? Eu acho que aham, todo mundo tem uma parte da gente que a gente não gosta. E a uhum, Katia Brita tá tendo a parte dela que ela não gosta. uhum. E foi legal ver isso também. E também é bom que tipo, ela foi muito corajosa, mais corajosa que muita gente, né? Uhum. Nesse filme. E também tem uma coisa que é muito interessante, que isso tem consequências, ainda tem grandes consequências, que o Drizzt encontra uma pessoa do passado dele, que ele salvou, só que essa pessoa não acha que o Drizzt salvou ela. E foi um choque emocional para ele, né? Tinha esquecido disso, mas é verdade. Então, e a gente mais para frente isso ainda se desenvolve mais de uma maneira chocante para mim, quando eu descobri isso, né? Para mim, o Noite Sem Estrelas ele é muito, muito legal. Ele tem um lugar muito especial no meu coração, né? Mas quando a gente chega na conclusão, entre aspas, né? Porque na verdade esse é uma quadrilogia, né? A gente tá aqui, o Cerco das Trevas, certo? Né? Temos aqui o Drizzt contra o demônio, Matriarca Barney, um anão capturado, né? O Regis aqui preso em teia, o Bruenor preso em teia, numa batalha incrível. E aqui, mais uma vez, temos as manipulações políticas e divinas, né? A gente tem um personagem que finalmente recebe o que ele merece, bem na testa. Respira, certo? Nós temos uma batalha incrível no Salão de Mitral. E nós temos a questão, gente, porque eu não queria falar nisso, mas existe algo muito chocante, né, no Noite Sem Estrelas, né, Karine? E as pessoas têm que lidar com essa situação aqui, né? E nós temos alguns personagens que são aliados deles na superfície, porque uma questão tanto de interesse e também uma questão de cultural, que está dando um conflito de culturas, alguém que está batendo o pé e as outras pessoas vendo que talvez seja melhor, está criando algo desnecessário ali que eles têm que trabalhar isso. E é a Catiebri que fala, ó, né, Karine? E nós, finalmente, a primeira vez que nós vemos em ação os Cavaleiros em Prata de Luar Argentia, Senhora Lustriel mostrando o poder dela, numa aliança frenética do pessoal do norte contra os Droll, e nós finalmente vemos o quão aterrorizante é um ataque em larga escala dos Droll, né? Vemos um conflito interessantíssimo, mais uma vez, entre o Etre리 e o Drizzt, com o Etre리 fazendo umas trapaças. Muito malandrinho ele, né? E a gente tem o momento do Regis mostrar que ele, mesmo tendo a oportunidade, ele ainda balança um pouquinho, sabe? Ele quer ser bom, mas ele podia ter terminado uma situação que depois eu acho que ele se arrependeu, né? O que você acha, Karine? Eu Sem acho dar muito interessante. spoiler. Assim, primeiro falando da Lustriana, eu acho interessante porque a princípio ela era tão impotente, enquanto ela querendo ajudar a Drice, não podendo fazer muita coisa. Uhum. Então, e ela finalmente podendo ajudar, eu acho, né, eu imagino o alívio que foi isso. E a Sim. situação do Regis é porque a bondade é uma escolha e ela é mais fácil para uns do que para outros. Nossa, que Regis fica. frase linda. A bondade é uma escolha. E, e Regis, ele foi um tempo no modo sobrevivência, né? Sim, não, Ele não, tendo ele que sofreu tirar. horrores, ele sofreu muitos horrores. Então, não é uma escolha fácil Uhum, para ele. E ainda assim, é uma escolha que ele continua fazendo. uhum, Do jeito dele, sim. né? Mas é uma escolha que ele continua fazendo. Então, assim, o Regis pode ser tratado a maioria das vezes como alívio cômico. Uhum. Mas. Regis é um puta do personagem. Ele mais pra frente a decisão que ele toma depois de um certo volume único é muito interessante. E a gente não pode deixar de mencionar que eu esqueci que no legado o Salvatore ele reescreveu um pouquinho o final do Joia do Halfing, né? Ele reescreveu porque o Joia do Halfing era para dar um final. Aí se você vê tem o Uhum. Regis chegando, tem as coisinhas sobre o que Aí, vai de acontecer. repente, opa, não foi bem assim. Entendeu? Eu acho isso muito interessante, porque ele não se desculpa, ele fala, eu tenho que continuar com a história, gente, né?
Então, tem alguma coisa que você gostaria de mencionar? Um personagem que te chamou a atenção neste? Porque eu sei que tem uma parte ali que eu ri demais dos Harpels quando eles estão lutando com umas certas criaturas com poder. Não, aquilo foi. Aquilo foi Aquilo foi muita mesa de genial! RPG. Aquilo eu dei muita risada, cara. Foi muito mesa de RPG aquilo. É. Eu guardei no meu repertório para tentar usar algum dia. Não, e o Puente pedindo pro Harpel, que tem aquela condição especial, transformar ele, tá ligado? E o cara, "Ô, sai daqui, mano." Não, aquela estratégia mágica de batalha Cara, foi. foi. De Nossa, sobrevivência, na verdade. aham, Nossa. foi genial, foi genial, foi genial. Eu fiquei triste com o destino do Pula-Poças, né? Mas eu adorei porque, por exemplo, mesmo os Harpios sendo excêntricos, é, cara, quando precisa, normalmente eles já são destrutivos. Quando eles querem ser destrutivos, meu Deus, né? A verdade é que os Harpers são aquele seu amigo caótico que você não aguenta ficar no rolê até o final, porque você sabe que o rolê vai sair dos trilhos com esse amigo, Uhum, mas que se você ligar às 2 da manhã falando deu merda, vai largar tudo que tá fazendo e vai te socorrer. exatamente, boa. E eu gostei de como eles mostraram o líder dos Cavaleiros em Prata. Porque ele tá honrado, ele tá heróico, mas ele não tá chato que nem Capitão América, né? É o que a gente pode falar, assim, né? Se bem que eu não acho que o Capitão América, pelo menos, assim, quadrinhos, Guerra Civil, foi quando eu comecei a gostar do Capitão América, porque a gente vê que o negócio é mais embaixo também. Aham, Só que ele não é, por exemplo, o paladino estereotípico do player mala. aham. Sim, Não é isso? Ele não é. é. E eu achei muito legal. E a gente também tem aquela questão de alguns personagens nesse livro são apresentados. Fala o nome, a pessoa faz um negocinho. Depois a gente descobre que a pessoa não morreu, mas ela se escondeu em outro lugar e começa uma sequência de ações mais pra frente, né, Karine, que vão dar o que falar, né? Agora, gente, o que é o último desses, né? Que aqui, ó, Passagem para o Alvorecer, tá? Olha aqui. Este aqui tem um certo salto de tempo, porque o Drizzt e a Catti eles estão com o Capitão Deldermont caçando pirata. Então a gente tem muitas batalhas no mar, a gente tem introdução a alguns tipos de armas diferentes, né, Karine? É, Nunca pesquisei tanto termo náutico na minha vida. então, e esse aqui é o primeiro dos livros, tá? Em vez de um mapa, tem um dos livros que não tem mapa mesmo, mas esse é o primeiro dos livros que eles resolveram mostrar o Fada do Mar e algumas das armas a bordo, que eu achei bem legal, porque como eles passam por muitos lugares, eu acho que o mapa ficaria muito abrangente, né? Mas eu gosto muito desse livro. Ele mostra a perspectiva diferente de como usar poder entre dois magos. Ele te dá mais do Capitão Deldermont, que é o que a gente queria. A gente conhece as Ilhas Piratas. Mais uma vez o Salvatore dá uma reescrita, porque tem uma criatura que estava num barco que eles lutaram uma vez, só que a criatura pulou na água e fala: eu tava lá, mas eu pulei na água, mas eu te conheço. Eu achei isso bem aquela tricotadinha, né? Mas eu achei bem gostoso. Aqui realmente, né? O Drizzt lutando com esta demônio, certo? Com 6 braços, 6 lâminas. Ela é venenosa e ainda tem a cauda. Nós temos o retorno de um grande inimigo do Drizzt. Na verdade, ele não é um grande inimigo. Na verdade, eu acho que ele é meio um stalker do Drizzt. É, Sim, é o é, grande amigo triste na cabeça dele. exatamente. Temos algumas conclusões deixadas em abertos no fragmento de cristal. Eu gosto muito desse livro porque ele tem aquele tom de tá fechando um ciclo, mas ele está deixando outras coisas abertas. Como é que foi pra você, Karine? Porque ele é Esse livro eu assim. cheguei no final, tive que fazer tudo de novo. Por quê? O plot twist. Ah, Porque eu estava acreditando no que eu achava que o plot twist ia levar. Se bem que eu não tive que mudar muita coisa. Só que mesmo aham, assim eu tive que voltar lá do começo para ir conferindo direitinho para ver se tava amarrando certo.
A Eu tive que fazer umas terminologia. poucas, né? É, porque realmente, As este aqui diquinhas. tem um plot twist muito interessante, certo, E gente? foi esse que eu tava falando, que eu chorei pra caramba naquele negócio do tô orgulhoso de você. Nossa, eu me lembro que eu tive que parar. Eu parei o que tava fazendo Uhum. pra chorar, me recuperar e aí continuar. Foi bem no finalzinho, muito no finalzinho, mas é. É, uma coisa que eu gosto neste livro também é um exemplo que, no caso do Bruenor, no começo, quando ele está conversando com o Regis, é que mostra que, por exemplo, às vezes alguém poderoso usou uma magia em você, pode levar um tempo para a magia fazer efeito, né? É, ele é muito legal porque a gente vê o retorno ao Vale do Vento Gérido. A gente vê como as coisas mudam, mas continuam as mesmas. É uma questão de percepção e da ignorância das pessoas sobre as mudanças, né? A gente tem a introdução de um personagem, um jovem bárbaro, que eu cheguei a achar que iria ser mais coisa. Não te enganou também, Karine? O garoto bárbaro que idolatra o Wolfgar? Eu achei que fosse ter mais dele, na verdade. Então, eu achei que ele ia ser mais, mas em si. Gente, esse aqui fecha muito bem e a aventura, ó, ele é depois do Pátria, ele é o mais grosso, né? E ele é muito gostoso. E essa batalha aqui com essa demônio é incrível. E no final, não é magia, não é conhecimento, não é uma arma mágica que salva o dia. É o Drizzt usando uma habilidade de Ranger que muita gente esquece, né? Você lembra o que acontece, Karine? Não. Não, Até eles por. perdem uma coisa e ele chega e fica amiguinho do animal e vai usando os talentos dele. Ah, E graças ao animal e o talento dele de Ranger, que é uma coisa que poucos mestres e jogadores usam da maneira certa, salvou o dia. esse eu tenho um pouquinho de trauma porque eu tive que voltar desde o começo. Então vamos passar pro próximo. E um pouco de resmungo por causa do plot twist. Ah, Eu é, fiquei tipo, ah, não. tá. Então, gente, agora o plot twist vai ser explicado um pouquinho, sem a gente dar muitos. Tá, os dois próximos livros são os últimos no momento no Brasil, tá? Uhum. Não, não são os últimos que a Karen introduziu. Esse é o 11, o Lâmina Silenciosa. Vamos lá. O Lâmina Silenciosa, ele é esse e o Espinha do Mundo, que é o próximo, eles são divisivos, não só em questão de história, em questão da abordagem do Salvatore e com os fãs também. Por que esse livro é divisivo? Quando o Salvatore foi escrever o Lâmina Silenciosa, ele trouxe o Artemis Entreri de volta, ele trouxe o Jarlaxo. A história ficou tão grande porque era um livro só, ele teve que separar e ele escreveu uma série que é a Tessel Swords, que é uma trilogia, que é uma história do Entreri e do Jarlaxo. O final daquela parte está aqui. É mencionado, tá resumidinho aqui, mas aquela parte fecha aqui, não tem problema, funciona muito bem da forma que o Salvatore faz. Mas ela é divisiva porque de tudo que aconteceu com o Wolfgar, ele tá sofrendo de estresse pós-traumático forte. Ele não é a pessoa que nós conhecemos, que os amigos conheceram. E chega uma parte que o Drizzt fala que eu sou amigo dele, se eu for o pai dele, isso pode destruir nós dois, né? Então, esse livro para o Salvatore, ele foi para mim o que começou a pesar mais, porque ele começou a pegar na questão do estresse pós-traumático, na questão da autodestruição, vício, como as pessoas podem se aproveitar de você, você se aproveitar das pessoas. Claro que ele balanceia isso com momentos de ação, de aventura, de pessoas encontrando coisas inesperadas. Nossa, tô tentando não dar spoiler. Coisas Teve um plot twist inesperadas. legal nesse também. Tem um plot twist incrível aqui, neste aqui. E aqui tem um que eu falei com a Karine na nossa primeira entrevista, mas ela não pôde, né, falar. Porque aqui a gente é introduzido a um personagem que para muitos é um personagem secundário, que muitos queriam que ele tivesse a série só dele, que é o Morik the Rogue, que é Morik o Renegado. Um Rogue é alguém que quer jogar em um pouquinho de todas as classes. É uma coisa que irritou muita gente quando saiu essa classe no D&D, né? E o Morik
ele é um rogue, ele é um renegado, que é o melhor termo para você colocar isso, tá? É uma classe que é um pouquinho de tudo. Ele é um pouco de ladrão, ele é um pouco de guerreiro, ele é um pouco, ele sabe um pouquinho de magia, ele é um pouquinho de tudo. Ele é um malandro de mil e uma artes, mas não é perito em nenhuma. Eu acho que eu expliquei mais ou menos, né, Karine? Ele é um pato. É. Ele é E um pato, ele anda, voa, nada, mas não faz nada 100% bem. nossa, É isso aí. a gente vai fazer uma imagem do Morrick como um pato. Bota aí na É, edição. aham. Então, e no final a gente vai para uma área um pouco mais distante. Nossa, eu não acredito que eu não falei isso. O quê? Gente, perdão. Neste livro aqui, nós somos introduzidos aos dois anões que eu mais amo em Forgotten Realms, tá? Me brother! São dois anões, Ivan e Pykel Boulder Shoulder, que quer dizer ombro de pedregulho. Como que ficou a tradução do. Não lembro, eu tô abrindo Então, meu. Tô caçando o glossário agora. tá. Porque eu tô com o glossário aberto Então, aqui. aqui, eles, os nossos heróis têm que ir até um templo, Ombro de né? rocha. Ombro de rocha, muito bem. Eles vão até um templo, né? E eles conhecem os irmãos Boulder Shoulder e um clérigo e a esposa dele. Os irmãos Boulder Shoulder eu adoro, porque o Ivan é o anão mais anão que você conhece. O Pykel, ele é o primeiro anão que é druida. E assim, só o irmão dele entende o que ele fala. Que ele fala em sussurros, ele fala. E no final, todo mundo acaba entendendo o que ele quer dizer. Ele fala, cara, eu tô entendendo o que ele quer dizer. Falo, é o que acontece com o Pykel. E o que acontece? Quando eles chegaram neste lugar, que eu escutei um anão levantar e o outro falar, oh, oh, eu falei, meu Deus, Ivan e Pykel. Quando eu vi o Pykel falar a frase dele, eu lembrei de onde eles estavam. Gente, é incrível. Por quê? É claro que a Karine não pode falar dessas coisas. Mas outra série paralela que o Salvatore tem é uma série de 5 livros que chama-se O Quinteto Clerical. Que o principal é um clérigo. Eu tenho a resenha de alguns livros dele aqui. Na verdade, todos estão lá no canal. E é uma série paralela que não tem nada a ver, mas depois o Salvatore resolveu trazer eles aqui porque seria o local exato para eles procurarem o conhecimento deles, né? Eles chegaram lá por uma magia meio doida. Como é que foi para você escrever o Ivan e o Pykel? Nossa, eu achei eles maravilhosos. Só que a história. O cenário já me lembra um outro evento de tradução. Outro desafio de tradução. É. Que foi o trocadilho das iniciais. Hum, foi muito. E tem uma parte que eles começam a tentar achar um padrão na loucura que está acontecendo, eles começam a pegar as iniciais de tudo. Uhum, sim, E eu fiquei. pistola. Não chega a ser pistola, como disse, eu gosto de conhecer tradução bonita, mas eu também gosto de reclamar de estar apanhando de tradução bonita. Bom, então, Faz, gente, faz parte da diversão. é, voltando agora que eu precisava falar disso, tá? Então, graças a esta jornada, né, nossos heróis precisam encontrar um item foi perdido para levar até o templo onde esses anões vivem com o clérigo e a esposa dele, que também a esposa dele é maravilhosa, né? É maravilhosa, É, maravilhosa. então, Rainha. aham. E aqui tem toda essa conclusão dessa aventura, mesmo tendo uma série paralela. Ô, nota do Marcos do Futuro aqui. Na verdade, eu estava me referindo ao livro The Companions. Me perdoem, mas são 47 volumes. Eu e a Karine temos o direito de ficar confusos. Ela funciona muito bem. Tem um plot twist muito legal, né? No finalzinho. E no final você acha que agora. E aí? O que vai acontecer? Porque tem coisas em aberto, né? Muita coisa a ver. Você quer me falar mais alguma coisa aqui sobre o Lâmina Silenciosa? Sim, eu me lembro que eu traduzia e eu ficava pensando, gente, o que está acontecendo com o Salvatore? Uhum. Né? Porque é uma mudança de tom muito grande. Né? Exatamente, exatamente. E por algum motivo eu estava me divertindo mais nas partes de uma entrega do que no resto em si. Eu estava achando isso muito estranho. Como assim eu nem gosto desse cara? Eu gosto de Jataxa. Mas o entrega estava muito mais agradável, mais carismático. E eu fiquei assim, Deixa. gente, o que tá vendo? Você como fã.
como fã, não como tradutor. Aham. Quando por sua própria conta leu coisas que não estão no Brasil sobre o Entreri e o Jarlax e você descobriu o que a mãe do Entreri fez com ele, você sentiu mais empatia? Eu já gostava do Entrei nessa altura. Ah, tá. Né? Eu nunca desgostei do Entrei porque ele era muito interessante. Uhum, entendi. Né? Eu não era fã era do. Ah, do Entrei. Não, do Entrei eu não. A questão do Você era fã do Entrei, Jarlax e não do eu era fã Entreri. do Gervais, e Depois você não do começou. Entrei. Depois eu virei fã do Entrei, mais ou menos assisti nessa altura. Ah, Porque legal. a gente começa a entender o que passa na cabeça dele. Uhum. Agora, essa questão da mudança de tom, ela só. Aí eu só vou tirar uma ponte. Né? O negócio só se. Só aumentou ainda nesse aí que você vai começar a falar agora. Vamos lá. Gente, acabou de sair, tá? Saiu. Eu recebi o Espinha do Mundo. Aqui, ó, vemos o Wolfgar numa briga de taverna, certo? Aqui, muito interessante. Esse carinha aqui, ele tem, o carinha tatuado tem uma participação importante, né? É, então, essa aqui, aquele já foi divisivo. Este aqui foi mais, porque ele pega não só no questão de vício, de estresse pós-traumático, mas ele também tem nas falsas noções de uma sociedade de justiça. O Salvatore colocou isso aqui, tem algumas reportagens dele falando que era aquele, não sendo exato, ele não quis ser muito exato, mas na época da pós 11 de setembro, tudo, a questão daquele ato patriótico que você podia prender a pessoa era levada para ser torturada, tal, tal, tal. E mesmo, então, gente, este aqui dos livros do Salvatore, tá? Esse para mim é o mais difícil de ler. Eu digo isso como fã, não sei como é que foi para Karine, imagino que para ela estar traduzindo uma coisa no inglês, passar para o português, encontrar a palavra certa, de momentos horríveis, tá? Porque Foi assim, literalmente doloroso ler. doloroso, sem falar que tem momentos em que eu realmente achei que talvez o Wolfgar pudesse se perder de vez, né? A gente tem uma pessoa que vem ajudar ele, e ele mesmo e o amigo dessa pessoa fala: por que que você está ajudando esse cara? Ele só fez uma coisa pra gente há muito, muito tempo atrás, sendo que esse cara na época nem estava no livro, mas o Salvatore considerou que ele estava, né? E foi assim, foi muito difícil pra mim. Até passar dessa parte, passar pra outra, onde ele é injustiçado novamente, mas não é culpa dele, né? Foi o Espinha, Eles teve uma hora que eu esqueci que eu tava lendo Salvatore, até que teve um ataque a uma certa torre de vigia. Aí eu falei, porra, ainda tem ação aqui, tem toda essa coisa, né? Não, o livro já começa completamente fora de tudo, né? Eu fiquei Eu me lembro. puto quando roubaram o Wolfgar. Aquele carinha lá, cara, eu já não gostei dele da primeira vez que ele apareceu, sempre querendo passar a mão no negócio lá. Não, gente, Aham. perdão, no martelo. Gente, esse livro foi muito difícil. Como foi pra você traduzir? Então, como eu falei, quando eu recebi, eu achei que eu tinha recebido o original errado. Uhum. Porque eu peguei. Não, o que está acontecendo aqui? Né? Mas eu fui, porque, bom, Eu sou sei lá, profissional. né? Não, tipo, sei lá, vamos ver no que isso vai dar. Vou fazer o que pediram, né? Uhum, Aí eu vi que, não, pera, ok. E aí eu comecei a seguir, isso eu traduzi na cama, uhum. lembrando, traduzi na cama, com a perna quebrada. Minha situação, assim, minha cabeça já não estava muito boa, porque eu não Nossa, podia sair, não podia ver não, e ninguém. eu fico imaginando você tava pós-operatório, em recuperação, tava sentindo dor de recuperação e vendo alguém sofrendo por dois fazendo fisioterapia. Eu acho que você tava até se identificando Não, um não estava pouco, fazendo né? fisioterapia Ah, ainda, não? porque eu não podia fazer fisioterapia. Aham. Nossa, deve ter Eu sido tava, mais pesado ainda pra você sentindo dor, foi né? pesadíssimo. E eu não podia ver ninguém, eu não podia escolher o que estava comendo, porque estava cheio de restrição alimentar por causa do pós-operatório, entendeu? Eu não podia. Cara, eu tava podendo levantar para fazer xixi ainda. Uhum, Entendeu? Então, tipo, eu tava tendo muito de tipo, coisas que fazem coisas básicas da nossa rotina, né? uhum. E eu não tava tendo isso. E a minha distração era o trabalho. A gente tinha adaptado, eu tava com a cama aqui no escritório e meu computador tava virado para a cama, para poder traduzir da cama. Uhum.
né? Então a gente fez uma gambiarra para deixar um escritório adaptado para poder trabalhar, ainda durante a recuperação. E, tipo, tinha hora que só não dava. Porque, assim, esse livro ele tem umas descrições muito gráficas. Exatamente. E eu sempre fui muito sensível para coisa gráfica. Aham. E deixa eu te perguntar, o quão puta da vida você ficou com a pessoa que contou a mentira sobre o Wolfgang? Cara, eu não consegui ficar tanto, apesar de eu entender o nível da gravidade da mentira, porque eu já estava chocada com o desespero. Aham. E é aquela coisa, o desespero faz a gente fazer umas coisas absurdas, né? E eu entendo que para a pessoa que contou aquela mentira seria algo que não teria consequência para o Wolfgang, porque o Wolfgang tava puta que pariu, Uhum. né? Então foi tipo, aquelas coisas de tipo, eu tô tão desesperada que eu vou fazer qualquer merda para sair, eu acho que eu não vou fazer mal para ninguém, mas eu fiz. Entende? Então, tudo isso era uma bagunça, era todo mundo no fundo do E, poço naquilo ali. e te chocou a consequência de como dos da como é que eu vou explicar? Dos itens que o Wolfgar teve que levar embora? Poxa, quando quase houve a destruição do item, né? Aham. Quando começaram a jogar o lance pela janela, eu falei, eu não acredito que eu estou lidando com isso. Né? Eu falei não, tá, gente? Porque assim, o livro chegou agora, mas não esse tá em português. Eu já tô acompanhando desde, eu já tô no último, foi o Lotus Warrior, né? Então, mas gente, a parte da janela, eu falei, mano, ele tá brincando com a gente. Foi assim, nossa, só lembro. E eu sentia uma pena tão grande daquela garçonete. Uhum. A gente continua sentindo, né? Uhum. Porque como eu falei, às vezes o Salvatore ele pega algumas coisas e ele fala, isso não vai funcionar, né? E ele resolve de um jeito, resolve, né? E a gente pode não gostar, mas está fazendo sentido ali, porque ele constrói tanta coisa, né? Entendeu? E a É gente uma sabe, tapeçaria tão complexa. e eu acho que às vezes é culpa da Wizard, porque eles fecham um contrato com ele para uma trilogia. Aí ele deixa o negócio, porque ele sabe que o pessoal vai pedir mais, né? No começo ele fechava a trilogia bonitinho, mas recentemente não tá tão legal, viu, Karine? Infelizmente, assim, ele ainda é o Salvatore, tá? Mas, assim, eu amo o seu filho. Eu amo as aventuras dele. Tem um momento que o Salvatore teve que fazer um pulo de tempo porque o pessoal da Wizard fez uma cagada em Forgotten Realms, certo? Tudo bem. Só que eu acho que existe um momento que talvez ele devesse ter aposentado o Drizzt da forma: eu vou voltar pro bosque do Montolho e lá eu vou treinar a próxima geração. Então ele poderia meter o Drizzt como se fosse um Obi-Wan Kenobi ali. Fazer um Boruto de Drizzt. Fazer tipo. Você, qual que é a sua especialidade? Ah, essa trilogia vai ser esse grupo indo pra tal lugar. Entendeu? Mantendo o Drizzt como mestre, como sábio, treinando a próxima geração e aproveitando outros, né? Porque os últimos 9 livros eu achei assim, ainda é o Salvatore, mas eu tô sentindo uma certa fadiga como fã, né? Mas, perdão, voltando aqui ao Espinha do Mundo, né? Cara, eu tem acontecimentos, né? Esse livro é traumático demais para qualquer fã. É traumático em vários níveis, Uhum. né? Eu não sabia, não estava preparada, por exemplo. Tipo, o que acontece com o Wolfgang? Eu só quero dizer que eu te avisei. Quando a gente se conheceu, eu te avisei. Você avisou. O que acontece com o Wolfgang, a gente espera que vai nos afetar. Uhum. O que acontece com aquela pessoa, a gente Uhum. também espera que vai nos afetar. Uhum. Ainda mais eu como mulher, né? Uhum. Eu não estava esperando que o que a garçonete fosse me afetar tanto. Cara, e a Adele, eu acho que a história dela é uma. Porque quando a gente é revelado, sem dar muito spoiler, o motivo dela mais profundo, né, por envolvimento, essas coisas, e tem aquela questão da sobrevivência também, né?
eu achei que a complexidade que ele deu para ela ali ficou. Por isso que mais para frente o que acontece com ela, eu entendo, mas, né? Então, mas o único que eu acho que devia morrer desde o começo é aquele carinha lá, o Poças, né? Não sei de você, né? E nesse livro é a primeira vez que a gente é apresentado oficialmente a meio ogros, né? Verdade. Então, E tem mais, inclusive, chegando. aham, porque aí a classe já despatou, né? Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar, aparece no legado, é um personagem que se torna proeminente em vários momentos da saga do Drizzt, que é a Casiteia, a espada viva. Que é muito legal como, tipo, o lance da Catti com a espada. É porque existiu um momento que eu falei, ah, legal. Porque teve uma hora que eu mesmo falei, cara, e a espada? Aí ela pega a espada fala pra ela, esqueceu de mim, ela jamais. Eu falei, ah, agora elas são trutas, né? Uhum. Então, mas eu falei, a gente tinha que falar da Casiteia porque é uma espada senciente, ela influencia a pessoa, se a pessoa tem mente fraca, ela é basicamente um sabre de luz, né, Karine? E isso mais uma vez mostra que Catti é foda. Cara, a Catibri Porque é Catti foda. dobrou Castlevania. Então, gente, vamos falar da polêmica da Catibri? Se tá tudo bem pra você, Karine? A polêmica da Catibri. Vamos lá, gente. A Catibri, o Drizzt conhece ela jovem. Ela passa, se torna é, amiga, melhor amiga, e com o tempo esse relacionamento tem as possibilidades de mudar, tá? Tem sempre aquela coisa de a gente não sabe exatamente onde está indo. A gente sabe que ela tem o envolvimento dela com o Wolfgang, mas a gente sabe que relações são relações, né? Ah, e muita gente acha muito estranho uma colega sua falar que ela é muito creepy pra mim, né? Essa questão da. Porque assim, eu entendo, porque assim, como ele é um elfo, e isso é abordado em livros mais pra frente, que ele começa a perceber isso, que ele vai ver muito, ele vai ver as pessoas morrerem, e ensinam pra ele que às vezes ele tem que viver no momento. Pra mim, lendo Salvatore, sempre funcionou a maneira como escreve a Catiabri, mas eu entendo como algumas pessoas podem achar um pouquinho creepy, porque tecnicamente o Denis é muito, muito velho. Mesmo que o Salvatore tenha corrigido mais pra frente, é mudado a idade dele, né? Se bem que o Driss ele é novinho, né? Logo no começo. Mas assim, pro padrão de um elfo. Mas eu achava creepy no começo também. Ah, é? Ela tinha o quê? 7 anos de idade, cara. Ela tinha uns 7 anos de idade. Gente, pelo amor de Deus, essa guria crescer. Como assim? Então, Só que não sei por que em algum momento não fez começou a diferença, fazer né? sentido. Eu acho que é justamente por isso, porque a gente não está se tratando completamente com padrões humanos, Aham, totalmente humanos. Então tem esse fator, né? aham. Por mais que ainda seja esquisito, tipo, porra, cara, tu vê ela crescer, mas ao mesmo tempo vocês não vão morrer ao mesmo tempo, porque. E, e Catibri, eles não se. Pelo menos até o momento onde a gente chega, eles nunca se tocaram de forma romântica. Não, Eles nunca se beijaram, não, nada. não, não. Teve uma coisinha que aconteceu, mas foi uma coisa mais de carinho, de momento de morte, né? De despedida, Sim. né? Então, ele a respeita muito, Uhum. né? E chega um ponto que, especialmente depois desse salto temporal, Driss não, Cachibri, ela é uma adulta. Ela é uma É. mulher adulta ali. Que ela mesmo, ela chega mais pra frente e fala pra ele, ó, eu sei o que eu quero. Você tem que decidir o que que você quer. Então, ela é uma mulher adulta. E Então, Driss ainda é um elfo jovem. uhum. Não é aquela coisa de adulta em corpo de criança, ela é uma adulta em corpo de adulta. Então, acho que isso foi o que fez a diferença para mim e fez eu parar de achar esquisito. Uhum. Até porque, a princípio, o Drizzt ainda meio que enxergava ela como, olha só que jovem esperta. E é isso Sim. aí. Porque ela passou de amiga pra pupila, né? Porque ela, como eu falo, ela vira muito multiclasse, né? Uhum. Assim, quem for ler, gente, tenha paciência, porque
A Catiebri, como eu falei, ela apareceu primeiro no Fragmento de Cristal, mas ela era mais secundária. É, Não foi bem no fragmento, né? Ela apareceu mais a fundo no fragmento. é, não, não, a primeira vez que ela apareceu foi no Fragmento de Cristal, né? Que foi a da... Refúgio? Não, 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 não. Tô falando Ah, sim. em questão de criação, não de cronologia. Mas aí, cronologicamente, ela aparece no refúgio, né? E a gente vê a inocência de uma criança do coração bom, não querendo se comprometer. Que é uma coisa que o Salvatore, mais uma vez, ele deu uma reescrevida, escrita, porque na trilogia original ele fala que quem conheceu primeiro foi o Regis, que trombou com ele na estrada, né? Então, mas funciona. Não vamos pegar no pé do Salvatore por causa disso, né? Então, Karine, mais alguma coisa sobre a espinha do mundo? Além dessa capa ser intensa e eu acho que o vermelho nela, eu não enxergo cor direito, mas eu sei que o vermelho nela já promete muito, né? Na verdade é um laranja, eu acho que justamente por causa do fogo e dá pra ver um pouco de ira, passa um pouco de ira Ah, nisso. com certeza, passa. E a gente tem aqui, ó, a garçonete aqui, né? É, eu vi que tinha uma capa antiga dela e eu acho essa capa muito melhor que a antiga. Sim. As capas do Greenwood do Lockwood são muito bonitas, né? As capas do Lockwood. Apesar que, gente, saíram capas comemorativas agora, todos os livros do Drizzt também são bonitas. Por favor, pesquisem. São de diversos autores. Tem uma que tá, tipo, a família Droll, assim, com os vitrais, que é de tirar o fôlego, né, Karine? Você me mostrou, né? Ah, eu mandei assim que eu consegui, eu mandei a coleção toda pra você, pra te animar. Então, mas é isso, Karine. O que a gente falou, que a gente podia falar dos seus bebês, do seu filho, a gente falou. Tem alguma coisa que você pode falar? Aqui é o momento, Karine? Chegou no momento, Karine? Então vamos fazer direito. Pessoal, chegamos. Momento Karine com Karine Ribeiro. É, nesse livro contemporâneo que eu falei que eu estava traduzindo, Uhum, teve uma hora que eu fiquei 4 dias em um trocadilho. Na verdade, era um parzinho de trocadilhos, né? aham, E eu estava conversando com alguém e a pessoa falou muito sobre cobrança, e você falou sobre cobrança agora também, e que me levou numa série de reflexões uhum, em vários aspectos da minha vida, inclusive que afetou muito minha vida pessoal recentemente. E a gente tem que lembrar de uma coisa: quando a gente traduz, e mesmo lidando em outras coisas da vida, a, 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 a transferência perfeita ela não existe, a perfeição ela não existe. A perfeição é uma ilusão. O aham, que a gente pode fazer é conciliar o máximo de coisas possíveis, sabe? Então, tanto em tradução quanto em conciliar qualquer outra coisa na vida, é você fazer as melhores escolhas que você pode com o que você tem na tua mão agora, uhum, né? Então, acho que é isso que eu queria lembrar, que ficar o tempo todo buscando o perfeito e travar nessa busca e acabar não indo para frente porque o perfeito não foi alcançado, só nos prende. Funciona como grilhões mesmo, uhum, dos pesados. Então, a partir do momento que, quando você. E assim, e é um processo, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, mas quando você aprende a começar a abrir mão dessa busca da perfeição, né, uhum. o caminho, seja tradutório, seja na vida, ele se torna muito menos acidentado. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Karine. Bom, pessoal, essa conversa, sempre conversar com a Karine é mais do que eu espero, tá, Karine? Você é um amor de pessoa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa sincera. E quando eu tive um problema, eu comentei com a Karine rapidinho, ela falou, ó, tô aqui. Foi isso. E ajudou muito, né? Então, pessoal, essa foi a nossa Karine Ribeiro, madrinha da Toca do Aventureiro. Sempre terá um espaço para você aqui, Karine. Muito obrigado por tudo, por quem você é, pelo que você faz. E é isso, Não me faz pessoal. chorar. Não, não, não chore, por favor. Então, é isso. Eu sou o Marcos. Essa foi a nossa querida Karine Ribeiro. E sim, ela tem preferência, tá? Até a próxima.